o que seria a empresa, por exemplo, Google, que hoje está penetrando com toda a força no estado do Rio Grande do Sul, através do uso de Google Classroom, Google Meeting. A gente está usando esses produtos. Eles oferecem gratuitamente. Que legal, como a Google é boa. Não, tudo que é de graça na internet, tu é a mercadoria. No caso, são os seus dados. Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, no século XXI, a grande mina de ouro é Big Data, Big Data. É a grande mina de ouro. Quer dizer, eles retiram nossos dados, formam um perfil de consumidor muito apurado e a partir disso tu começa a planejar, por exemplo, marketing, etc. Muito mais efetivo, né? Porque o Big Data vai saber mais de ti do que tu mesmo. E no caso da educação, tu pode, por exemplo, ter uma avaliação, lado bom, uma avaliação do aluno com o perfil dele. O que ele errou, o que ele acertou, o que ele pode melhorar. Então é contraditório, é uma tecnologia que veio para ficar. Do canal Dito e Feito, podcast presente no Spotify, também no Instagram, canal lá no Instagram também você pode acompanhar todas as fotos e alguns trechos das entrevistas. Estamos também presente com Gelson Vandercliff, que é um dos fundadores do canal podcast aqui, o Dito e Feito, e hoje vamos ter a honra de entrevistar um professor que nós conhecemos na época da universidade, né? Professor Walter Lippold, professor de Informática e Sociedade no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História e mestre em Educação pela URGS. Muito boa noite, professor. Obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo novamente. Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui com esses, hoje, né, colegas, amigos e foram meus alunos, né? Então, tenho muito carinho e fico feliz com o convite, né, para falar desse assunto tão importante e talvez muito desconhecido. E essa questão que nós nos propomos a tratar sobre o que eu chamei de edenização da educação, a questão da informática, da própria pandemia como um momento em que aquilo que já vinha num crescendo em termos de uso da tecnologia digital e mobile começa a se tornar cada vez mais forte, né, devido à questão da doença, do Covid. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, Eduardo, Gelson, todo mundo. Sim, muito obrigado pelo convite. É bom revê-los, que me lembro daquela época, né? Agora estou dando aulas de informática e sociedade, trabalho esses conteúdos, mas eu aprendi muito na comunicação. Muito. Aprendi muito com vocês também. Isso que é legal, né? O professor aprender com os alunos e ter essa troca. Que isso, que bacana poder ter essa oportunidade, né? O poder da internet, né, professor? Tem muita gente usando para o mal e a gente usando para o bem, reencontrando grandes pessoas que marcaram um período muito bom na minha vida e na vida do Gelson, né? O período da formação, né? Do curso superior. Aproveitando também a oportunidade de agradecer ao Moraes Design, que fez o nosso banner bacana com o nosso professor Walter Lippold. Ficou um banner, olha, internacional. E também... Muito bom. É verdade. E agradecer também a Tiflow Viamão, roupas, olha, estilosas, hein? Eu vou convidar vocês também a entrar lá no perfil da Tiflow no Instagram. O Gelson vai saber falar melhor um pouquinho sobre essa grande marca que é a Tiflow, não é, Gelson? Boa noite. Tiflow é uma grande marca de roupas de Viamão que apoia nós, o programa Dito e Feito aí. Inclusive, falando, né, vamos falar hoje, nós temos o doutor de História. A Tiflow tem uma linha chamada Respeita a Minha História de roupas lá. Muito legal, já fazendo alusão a essas muito legais lá. Muito provavelmente já vou dar um apito para ele lá para mandar para o professor Walter lá, um brindezinho lá, para nós, com manifestação de respeito à história do professor, o quanto ele é importante também e a figura dele no atual momento agora, né? Organização do sistema de ensino. O que pode falar um pouco mais sobre isso? Em meio à pandemia, né, se popularizou muito o ensino à distância. O que o senhor pode falar sobre isso para nós? Esse termo um pouco estranho, talvez, mas achei ele adequado. Talvez outras pessoas estejam usando ele, mas, enfim, eu chamei de edenização do presencial da educação, um momento que tu tem uma massiva penetração, digamos assim, de tecnologia mobile, de redes, de plataformas digitais, por exemplo, Blackboard ou outras, para o uso, né, da educação. E essa edenização, ela leva em conta também o quê? Questões econômicas também, que vinham antes da pandemia. Qual a questão? Redução de custos, que é a grande questão sempre que move, né, as empresas nesse sentido. Vamos reduzir custos como?
Bom, é bem importante dizer o seguinte, claro que eu estou estudando em casa, eu estou pagando a energia do estudo, né? Um professor vai dar aula para 400 pessoas, já teve disciplinas com mais de 1.000 pessoas, tu vai ter tutores ou bots, né, como a gente ficou sabendo agora de lugares que usam robôs, bots, para fazer correção, né, de provas ou até redação. Então, a EADização é esse momento em que o ensino presencial já vinha nessa tendência, mas, no entanto, com a pandemia, nós tivemos uma aceleração desse processo que talvez fosse demorar algum tempo a mais. Então, a essência do processo é essa. Nós temos o presencial sendo mudado através do virtual. Então, essa oposição entre o real e o virtual. Então, esses dois conceitos são importantes, né? O real e o virtual. Eles não se opõem, porque o virtual também está conectado com o real. Mas, no entanto, a gente sabe que o EAD tem o seu lado positivo, depois a gente pode falar sobre ele, mas ele tem essa questão também de a aula presencial, é um momento único. Isso é muito interessante, vocês devem lembrar. Até eu me lembro que eu tive alunos que eram de EAD, na época que eu fui professor de vocês, que primeiro foram meus alunos de EAD e, posteriormente, eles foram alunos presenciais. E eles me comentavam, professor, tu é muito diferente na aula ao vivo. Por quê? Porque lá nós tínhamos um roteiro, vocês trabalham nessa área e sabem muito bem, muito mais que eu. Quer dizer, tu tem um roteiro, tem que seguir uma série de questões, tu não tem uma liberdade, né, não, tu vai fazer um material que vai ser rodado várias vezes, e se o aluno não entender, ele vai repetir o mesmo vídeo. O lado positivo é que o EAD, quando surgiu, ele atinge pessoas que não tinham acesso à formação, qualificação, especialização, pós-graduação em lugares do interior. Então, o EAD, ele tem, óbvio que ele é bom, por quê? Porque ele tem essa questão de tu ter acesso. No entanto, vocês sabem muito bem, que devem já ter feito disciplinas EAD, que o EAD, ele só funciona mesmo se tiver qualidade, o material for bem organizado e o aluno tiver disciplina. Porque é uma disciplina diferente, né? Vai ter que ali ter um horário, então existem essas duas questões. A ação, ela tem a ver com essa aceleração que está ocorrendo no momento, entre a passagem do real para o virtual, melhor, do presencial para o virtual. E aí eu comparo uma coisa muito interessante, né? Que é a questão do teatro e do cinema. Você lembra dos textos do Walter Benjamin lá, né? O cara no teatro está encenando e aquele lugar é único, assim como a aula do professor. Quer dizer, a mesma aula que eu dava para 5 turmas que eu tinha lá de História da Comunicação, cada uma era diferente. Os alunos perguntavam uma coisa, tu interagia, a aula é viva, a aula pulsa, a aula ela tem esse momento até mesmo de ter uma organização, mas também tem um momento de improviso, um momento de tu ver o cenário, como é que é a turma, como é que tu pode trabalhar. Já no EAD, muitas vezes, tu não tem essa possibilidade. E o senhor acredita que, além da pandemia do coronavírus, né, que não é possível a gente ir até a sala de aula para aprender, tu acha que a única motivação para o EAD ganhar força é a pandemia, ou existe uma movimentação empresarial, uma movimentação política para que seja mais virtual e menos real? Sim, tem uma movimentação, inclusive política, no cenário nacional, exatamente nesse sentido, de redução de custo. Quer dizer, agora nós estamos vivendo essa experiência. Por exemplo, a minha filha está recebendo material via e-mail, etc. Outros alunos estão recebendo através do Moodle, desses tipo de servidor ou plataforma de educação, mas também começam a usar Google Classroom, quer dizer, começam a usar uma série de outros softwares. E aí o que acontece? Há um movimento empresarial, principalmente dessas grandes empresas do Vale do Silício, ligadas à informática, né? Google, Facebook, etc., principalmente a Google Corporation, e tu tem, sim, um cenário político que é reduzir custos da educação, principalmente pública. O que acontece é um pouco o que acontece com o Internet Banking. É muito bom o Internet Banking, a gente vai ali, faz as coisas e tal, mas a gente não se dá conta que a gente está trabalhando para o banco. Quer dizer, quando botaram o caixa eletrônico no banco, quando colocaram o Internet Banking, provavelmente devem ter ocorrido demissões, porque a gente chama isso de desemprego tecnológico. Então, a tecnologia ela tem seu lado bom, mas ao mesmo tempo ela destrói certos empregos que existiam antigamente. Perfeito. E qual é o lado negativo para o aluno não ter mais o presencial e ser totalmente virtual? Eu acho que a qualidade de ensino pode cair muito. Existe perfis de pessoas no mercado de trabalho, aquele aluno que se formou numa escola que vai de segunda a sexta e aquele
que se formou numa escola EAD. Existe uma diferença entre esses dois níveis de ensino? Essas duas pessoas no mercado de trabalho, elas vão ter mais dificuldade quem estudou EAD e quem estudou presencial está um passo à frente? Qual é a tua opinião sobre isso? Sinceramente, não quero perder meus empregos que eu tenho agora, porque também sou professor EAD, né? Então, eu vou dar a real, porque você sabe que eu sempre dei a real, eu não tô nem aí, né? E a real é a seguinte, eu sempre preferi presencial, mas eu dou aula EAD porque exatamente por isso. Por exemplo, eu fui professor do curso Uniafro na URGS. Lá nós trabalhamos com a questão da intolerância às religiões de matriz africana na sala de aula. E lá nós usamos, eu fiz um material de alta qualidade, produzi o material, produzi o conteúdo, material didático, organizei tudo, e aí incentivei muitos alunos e as alunas, que eram quem? Professores do Estado. Era uma formação de professores sobre essa questão, como trabalhar com a intolerância religiosa em sala de aula. Não só com as religiões de matriz africana, mas também outras religiões, né? Mas principalmente eu trabalhei com as religiões de matriz africana. E aí o que acontece? Eu gosto muito de trabalhar, porque eu me dedico. Agora, infelizmente, nós temos o que eu chamo hoje de fábricas de diploma. Então, tem esse lado negativo, que é aparente, assim, né? Quer dizer, o cara vai lá, paga, o material não é de grande qualidade. Eu já revisei, por exemplo, textos de história de pós-graduações de várias mantenedoras e faculdades. Da minha área, que é a história, que eu conheço bem, assim, ó, erros grotescos, erros básicos, assim, no material. E outra coisa é aquela coisa, tu tá no ônibus, tu tá com o celular ali. Isso é legal do EAD, né? Porque tem amigos meus, aí tem o lado positivo, tem amigo meu, inclusive um grande professor Adriano Viaro, e ele sempre me comenta isso. Ele veio do EAD, ele se formou em História em EAD, só que depois fez mestrado e defendeu uma baita de uma dissertação, né, sobre a questão lá dos zumbidos, do quilombo dos Palmares, né, como é que se analisou a historiografia, e ele me diz muito isso, eu debato muito com ele, né, a gente tem esses debates, e ele me diz, não, eu vim do EAD, mas assim, ó, o que era bom é que eu tinha a disciplina, né, e ele me comentava essa coisa da mobilidade, onde eu tô com o celular eu posso ler o texto, eu posso acessar o material, esse é o lado interessante. Agora, outra questão importante é o seguinte, quanto mais nós alimentamos essas plataformas como o Blackboard, que você deve lembrar dele, o que acontece? Claro que tem benesses para os professores. Você lembra que eu comentava? Cuidado com softwares de plágio, né? Ele detecta plágio. Por quê? Porque aí tu chega ali, o software puxa e já diz para o aluno, olha, tu plagiou de tal página, não botou referência, etc. E outra coisa, um exemplo de como eles retêm dados, né? O aluno, por exemplo, tinha uma coisa que acontecia muito na faculdade, é que um aluno pegar um trabalho de um colega de outro semestre para apresentar. Só que daí o sistema já tem esse trabalho e era apontado também que ele estava usando. Então, tu retém muitos dados dos alunos. Vocês imaginam o que seria a empresa, por exemplo, Google, que hoje está penetrando com toda a força no estado do Rio Grande do Sul, através do uso de Google Classroom, Google Meeting. A gente está usando esses produtos. Eles oferecem gratuitamente. Que legal, como a Google é boa. Não, tudo que é de graça na internet, tu é a mercadoria. No caso, são os seus dados. Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, no século XXI, a grande mina de ouro é Big Data, Big Data. É a grande mina de ouro. Quer dizer, eles retiram nossos dados, formam um perfil de consumidor muito apurado, e a partir disso tu começa a planejar, por exemplo, marketing, etc., muito mais efetivo, né? Porque o Big Data vai saber mais de ti do que tu mesmo. E no caso da educação, tu pode, por exemplo, ter uma avaliação, lado bom, uma avaliação do aluno com o perfil dele, o que ele errou, o que ele acertou, o que ele pode melhorar. Então é contraditório, é uma tecnologia que veio para ficar. O uso de redes, de internet e Big Data para escolas e faculdades, mas nós temos que ter algumas questões a discutir sobre, né? Um breve parênteses, professor. A Big Data, ela interferiu diretamente nas eleições dos Estados Unidos? Bom, sabem que eu sou muito cuidadoso, sou historiador, e temos sempre as teorias de conspiração, mas nesse caso nós temos provas irrefutáveis. O que acontece? Um sujeito chamado Steve Bannon, ele foi financiado por um barão aí da indústria da informática, acho que é de hardware, não lembro agora, e esses caras, eles sacaram como é que funciona a coisa. O que nós temos hoje? Uma economia da atenção. Pensem, vou dar um exemplo para vocês. Tu tem um trend, tem uma coisa que está explodindo.
no YouTube, por exemplo, vamos pensar uma coisa do slime. Eu não aguentava mais slime. Minha filha queria fazer slime não sei o que, slime comestível, slime não sei das quantas, slime com Nutella. Eu não aguentava mais. Mas eu estava pensando o seguinte: quando o slime se tornou um trend, se tornou um conteúdo altamente visado, pessoas pegam o rabo de cometa, porque precisam botar trend para cima, botar suas visualizações. Então, é a economia do clique. Aí vocês viram, vocês já notaram aqueles AdSense da Google que aparece até em páginas de jornalismo sério, umas coisas absurdas, tome o chá não sei das quantas para não sei o quê, umas coisas assim que... Então, o que acontece? Nós temos uma análise, como vocês bem sabem, no Google AdSense, entre outros serviços, uma análise do teu Big Data, que essa foi a grande sacada do Google, por isso que tornou eles tão poderosos. Eu sou um cara de 80, né? Nasci em 1980. Aí vocês imaginam, eu peguei o telejogo, o Atari, o Nintendo 8-bits, computador 386, 486 e entrei na internet a primeira vez em 95, salvo engano. Então eu vi tudo isso acontecer, não só estudei, mas passei por esse processo de tecnologia analógica para tecnologia digital. Então eu vejo de um lado um pouco, eu sempre fui muito entusiasta da tecnologia e ao mesmo tempo me tornei crítico, né? Cuidado, vamos pensar, calma. Então, nesse sentido que o Big Data ele é um grande negócio, né? O Han, que é um filósofo sul-coreano, ele diz o seguinte, Byung-Chul Han, ele mora na Alemanha, ele diz assim, o Big Data é um grande negócio, um big business e é um Big Brother. Por quê? Porque ele também pode recolher dados para vigilância digital. Há algoritmos que reconhecem face. Quer ver outro exemplo? Agora está nas redes aí o uso do Face App para trocar de sexo, vocês viram? Verdade, é o do momento esse aplicativo, né? É um aplicativo russo, professor. Sim, e ano passado vocês devem lembrar que eles lançaram o que era para envelhecer. Isso mesmo. Esses caras pegam teus cookies e sabem as páginas que tu andou antes de abrir o aplicativo. Eles pegam tua foto e tu tem um termo irrevogável de uso de imagem. Quer dizer, aquilo que é gratuito para uma brincadeira foi como o Trump venceu a eleição. Esse Steve Bannon pega a Cambridge Analytica, eles vão lançar um tipo de aplicativo no Facebook, aqueles assim, vocês devem lembrar, que herói Marvel você seria, que deus da mitologia grega você seria, lembram? Os caras recolhiam teus dados, roubaram tudo, pegaram todos os dados, fizeram Big Data Analysis, analisaram o Big Data daqueles dados, e aí eles bombardeavam com o que eles chamam de micro-targeting, ou seja, eu vou falar para ti o que tu quer ouvir, o que o Walter realmente gosta. Porque com o Big Data eu posso saber tudo sobre a pessoa, até mais que tu não lembra o que tu clicou na semana passada. O Big Data sabe. Vamos falar, olha aqui. Entrem, cuidado, muito cuidado ao entrar nesse site que eu vou dizer agora. Tirem, né, as crianças, tirem os cunhados, as esposas, maridos, por favor, que é o myactivities.google. Quem abrir esse site e entrar com o seu login Google vai se apavorar, porque ali vai te mostrar todas as suas geolocalizações, terão trajetos de geolocalização, tem diálogos que foi aberto o microfone, porque quando tu instala o Google Tradutor, tu tem uma licença que diz assim, nós poderemos abrir seu microfone de vez em quando para melhorar a ferramenta. Tudo que tu procurou. Aí tu imagina o poder de ter esses dados na tua mão. Eu digo, é irreversível, não tem como voltar atrás. Não tem. Até eu brinquei aquele dia que eu fiz a live lá da madrugada falando sobre isso. Eu disse, olha, muita gente falando comigo, professor, tu falava disso lá em 2015, vocês lembram, né? Verdade. E o pessoal, o que é isso? E ciberguerra, não sei o quê. E aí o pessoal, professor, e agora? Eu falo, agora é tarde. Agora o processo é irreversível. E aí o que acontece? Disparos de WhatsApp, como a gente viu aqui no Brasil, é a mesma técnica. E mais, vocês já ouviram falar de fazenda de celular? Não. Pois é, tem gente ganhando dinheiro até no Brasil já com isso. O que é uma fazenda de celular? Tu vai conectar com um software, vários celulares, tem máquinas que tu bota o chip, e aí tu cria uma fazenda de celular, tu vai dando view no YouTube para crescer teu canal, para monetizar. Então, várias fazendas se unem para monetizar. Isso é muito forte. Quer dizer, tu imagina, isso é um negócio meio futurista, mas é real. Cyberpunk, na verdade. Quer dizer, uma fazenda de celular. Então, incrível. Um dia dei uma olhada nisso, né? Uma coisa que o cara monta lá, sei lá, 30, 40 celulares nessa máquina, e aí tu vai, bota eles para funcionar como se fossem... e é uma arma de ciberguerra, né? Quer dizer, desinformação, fake news, é uma arma de ciberguerra. E é usado em massa isso hoje. Para o quê? Que eu chamo de trendar.
trendar conteúdo, vamos botar lá para cima os views. Perfeito. Esse é o professor historiador Walter Lippel, mestre também, né? Agradecer mais uma vez, realmente é um conteúdo muito aprofundado, é um conteúdo que não dá vontade nem de fazer pergunta, é só de ouvir, porque é muito conhecimento que a gente vai adquirindo e até mesmo assustador, né? Essas ferramentas do Google que sabe todas as nossas localizações, até mesmo acontece de vez em quando a gente está conversando em casa, nossa, eu preciso colocar um portão eletrônico aqui em casa. Aí tu abre o Google, a primeira coisa é o portão eletrônico. É incrível todo esse mundo, né, Gelson? O professor Walter Lippel, essa entrevista, sim, vai render diversos views, não é mesmo, Gelson? Verdade, Eduardo. Bom, o professor Walter trouxe ali ele entrou no assunto de Big Data, né? E fazendo um gancho já para o que ele trouxe de Big Data, que bebe um pouco na cauda da EADização ali do ensino público. O que eu queria perguntar, e já vou dizer para os nossos ouvintes, foi citado aqui pelo nosso querido professor Walter, as lives da madrugada, e foi justamente lá que eu comentei algumas coisas. E lá nas lives da madrugada, acessem lá, muito interessante essa abordagem do professor Walter. Ele cita um autor, que eu vou deixar o professor Walter citar o nome, porque eu sou fraco com nomes de autores, professor Walter. É o Giorgio Agamben, o texto Requiem, né, para estudante, né? Ele Isso, um teórico... Agamben, é isso? Giorgio Agamben. Ele é um teórico aí, um pensador intelectual. Ele é muito famoso por obras, né, como Homo Sacer, e ele trabalhou muito o conceito de estado de exceção. E aí, ele manda um texto lá na N-1 Edições, que é uma editora muito interessante, com livros, né, alternativos, até muito bonito o trabalho deles, que eles fazem com os livros. E aí eles postam um texto sobre a pandemia, que eles chamaram de pandemia crítica. E lá eu li o primeiro texto do Agamben, que eu não gostei muito, fiquei chateado, que lá em março, não me lembro agora, em fevereiro, ele dizia que a pandemia negava, digamos assim. Ele dizia, olha, a pandemia é uma desculpa para enfiar um estado de exceção. Mesmo discordando totalmente dele, eu vi questões ali que ele está correto. A minha discordância com ele é a seguinte, não é que não existe pandemia, mas ela foi usada para certos processos. É que nem aquela coisa, será que forjaram o ataque às torres às Torres Gêmeas no World Trade Center em 11 de setembro de 2001? Será que nós tivemos uma farsa? Não sei, não sabemos até hoje, né? Mas o que eu sei é o que aconteceu depois daquele processo. Para vocês terem uma ideia, naquela época o Bush, né? Ele vai colocar o ato patriótico que vai começar a fazer uma vigilância em massa dos Estados Unidos. E aí um cara chamado Snowden, que era consultor de segurança da NSA e da CIA, ele vai se indignar com aquela vigilância em massa dos cidadãos dos Estados Unidos, estadunidenses, e ele vai se tornar um chamado whistleblower, ou seja, um denunciante. Vai denunciar todas essas questões, é o projeto PRISM. E aí nós soubemos naquela época que todo mundo que usa produtos Google, Apple, Microsoft, etc., vai ser recolhido Big Data para uso, inclusive da inteligência, da polícia, etc. E aí as pessoas falam assim para mim, mas professor, eu não tenho medo porque eu não devo nada, eu não sou terrorista, não vou botar uma bomba, eu não vendo armas na Deep Web. Então, mas eu digo assim, não é por causa disso, é que a tua integridade está sendo vendida, teus dados, toda a tua vida. Quer ver uma coisa? Tem uma empresa chamada Axiom, nos Estados Unidos, que é de Big Data. Sabe olha como é que é o slogan deles. Te oferecemos uma visão 360 graus sobre seus clientes. Pense comigo. Claro, tem certos aplicativos que vão dizer que tem criptografia, defesa. Eu posso saber onde vocês andaram pela geolocalização, pelo Uber, se eu tiver acesso aos dados do Uber de vocês. Eu posso saber o que vocês comem pelo iFood. Eu posso saber o que vocês andam na internet vendo. Até com quem vocês estão ficando pelo Tinder ou Happn. Gente, tem uma visão completa. E a partir disso que a Google se tornou, que eu estava comentando agora. Lá nos anos 90 tinha Yahoo, tinha Alta Vista, que eram esses motores de busca mais antigos. Mas era cheio de banner. Vocês devem lembrar disso, vocês são novos, né? Era cheio de banner. E aí o que a Google fez? Aquela tela limpa, clean da Google, né? Que até hoje é a mesma, praticamente. E aí tu vai lá e bota, vamos pensar, livros de ficção científica. Aí vai lá, o usuário Walter gosta de livros de ficção científica. Futebol de mesa, futebol de botão. O cara gosta de futebol de botão. Viagens a praias paradisíacas. E aí vão montando teu perfil. E aí tu começa a
mandar, digamos assim, produzir marketing especificamente para aquele indivíduo. Isso é muito poderoso, revoluciona o marketing. Revoluciona o marketing. E, professor Walter, tu citaste o Big Data, né, e fazendo o link lá com essa organização do sistema de ensino, da virtualização da sala de aula, o professor migrando, né, obrigatoriamente, até tu cita bastante ali na tua fala, no Live da Madrugada, que obrigatoriamente o professor ele foi obrigado agora a dar as aulas EAD, foi obrigado a se colocar na frente de uma câmera, o que ele não era acostumado a fazer, como tu mesmo passou essa dificuldade, a entrar com essa virtualização. E dentro da tua fala, desde que nós começamos o programa, tu citou muito como funciona o Big Data, né? Esse grande... Vamos fazer aquele link com o nosso querido George Orwell, lá da década de 80, que fala no grande irmão, que aqui a gente vai chamar de Big Data. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, qual a relação que tem entre Big Data e a coleta de conhecimento genuinamente orgânica do professor dentro de aula e esse conhecimento transformado numa expertise, que é o que tu para poder lá na frente excluir o professor? Vamos entrar nessa questão. Os entusiastas do EAD, né? Eu vejo muito entusiastas do EAD. Não, EAD é bom, redução de custo, redução de espaço físico, o aluno não precisa ir, mas na contrapartida, como tu mesmo citaste, tem muitas uni-esquinas que são uma fábrica de diploma, não formam interessantes, tem uma série de coisas. E o Big Data, unido a tudo isso que nós estamos falando aí, a gente corre um grande risco, que é aquilo que tu falou, é a captura massiva de dados para que lá na frente esses dados se transformem numa célula e essa célula seja usada para talvez excluir o professor, como pode excluir o cobrador de ônibus daqui para frente, o dono do banco, que agora os Citibank estão aí demitindo em massa a demissão tecnológica, como tu citaste. Eu queria que tu faça um pouco dessa relação entre Big Data e o professor dando o seu conhecimento genuinamente orgânico dentro de sala de aula. Eu fiquei muito impressionado quando descobri com a notícia, que acho que você deve ter visto lá no meu Instagram ou em outras redes, que o uso de bots, né? O uso de bots para correção de provas em sistemas EAD, em disciplinas EAD. O que não é uma profecia, é uma análise, digamos que é uma probabilidade, uma possibilidade. A possibilidade que a gente vai chamar de uberização da educação. O que é uberização? Plataformização. O que significa? O Uber, a empresa Uber, ela revoluciona. Por quê? Porque tu vai pela primeira vez na história, o trabalhador que antigamente ia para uma fábrica, ia para uma empresa, ele levava o seu corpo, a sua força, a sua inteligência, a sua reflexão para trabalhar. E aí tu tinha alguém, né, que detinha aquela empresa que ia pagar um salário. Hoje, e aquela empresa botava todo o material para ti, ou uma fábrica, etc. Hoje tu tem que também ter os instrumentos de trabalho, que é o carro, no caso do Uber, ou que é essas bicicletas que alugam, às vezes, para Uber Eats. Eu vejo, claro, como uma precarização do emprego isso. Uma flexibilização total. Eles chamam de flexibilização, mas é um nome bonito para precarização. Então, o que acontece? Há indícios que no futuro nós teremos, claro que não quero fazer futurologia, mas carro automatizado. É possível que a Uber esteja recolhendo todos esses dados que eles recolhem, de mapeamento de cada beco, de cada rua do mundo, praticamente, para usar um dia todo esses dados para uma espécie de robô, inteligência artificial, dirigir o carro, que colocaria mais uma vez seres humanos na rua e tornaria obsoletas certas profissões, como tem acontecido na história, e causado o que a gente chamou aqui de desemprego tecnológico. É possível um processo também de uberização na educação. Por quê? Porque eu já vi, por exemplo, situações em que eu fui obrigado, ou tentaram me obrigar a assinar documentos que eu cedia direitos autorais, propriedade intelectual minha, para a mantenedora ou empresa que eu trabalhava. E aí o que nós temos? Nós temos o quê? Tu põe todas as suas apresentações, seus textos, os esquemas, mapas conceituais que tu fez, e tu assina aquele termo, aquilo não é mais teu, aquilo é propriedade intelectual de onde tu trabalha. E isso eu chamei de sugar expertise, um brain drain, sugar cérebros, né? Talvez esses dados sejam um dia usados para alimentar bots. Quer dizer, não é uma profecia, mas é algo que parece bem provável, assim, né? Então, nesse sentido, talvez, espero que não, senão vou ter que fazer outra coisa, a profissão de professor vai se tornar obsoleta nesse sentido, né? A gente vai ser youtuber, talvez, no futuro. Porque vai ser o que nós temos, né? No futuro a gente vai ser, ou vai estar ligado ao Uber, ou youtuber, ou influencer, ou uma coisa assim, tá tudo ligado às redes, né? E o professor vai ter que disputar esse espaço. Porque tem um outro lado, guris, também.
Diz o professor Nelson Preto, da UFBA, que estuda tecnologia, software livre, muito bom. Clubes hacker, onde há toda uma questão de ensino, de tecnologia e tal. Não é aquela... Os caras pensam, clube hacker, os caras lá invadindo, fazendo... Não. São caras que mexem com impressora 3D, dão aulas de programação gratuito, muitas vezes. É muito interessante. E o Nelson Preto, professor lá da UFBA, fala o seguinte: hoje nós temos professores do século XX. No século XXI, nós temos professores do século XX dando aula para... Desculpem. Nós temos alunos do século XXI tendo aula com professores do século XX com técnicas do século XIX. Também tem esse lado, né? O professor, muitas vezes, e até um pouco interessante falar isso, o outro lado. A internet, o lado interessante, contraditório, ela fez com que nós, os professores, nos desacomodássemos. Porque nós éramos detentores da sabedoria. Nós éramos detentores da verdade. Hoje, se tu tiver disciplina... Tu lê os 5 textos que o professor mandou para o mês e tu debate com o professor. Inclusive, tu pode dar um baile no professor porque tu tem acesso. Né? Claro que o professor tem seu expertise, seu método de ensino. Não é uma coisa louco, né? Que a gente vai chegar e vou improvisar. Não, tem todo um método. Então, nesse sentido que eu falei disso, da questão de uso do que tu criou, se torna propriedade intelectual, copyright, né, de certa empresa, e aí um dia tu sai fora, é demitido e continua usando o teu expertise lá. Tem uma coisa no Uber chamada quilometragem morta. A Uber recolhe dados de trânsito e vende para outras empresas. Então, tu está rodando com o teu carro na Uber, tu está recolhendo dados de trânsito. Buraco, essas coisas, como é que se sabe, né? Então, esses dados de trânsito, de comércio, de marca, etc., são vendidos. Muitos motoristas não sabem, a maioria não sabe, eu converso com os motoristas. Pergunto, sabe que a quilometragem morta? Não. Aí mando textos, digo pro cara dar uma olhada, né? Porque realmente tem que saber disso, né? Você está gerando grana para a empresa sem ganhar um centavo. Perfeito, professor, realmente. Só um gancho rapidamente, né? Falando ainda desse conteúdo EAD, não querendo ser que nem aquela frase, né? Advogado do diabo. Mas perfil que nem o meu, assim, no máximo tinha acesso a só o ensino médio, quem sabe um ensino técnico. E aí surgiu lá nos anos 2000 e pouco, o EAD, que possibilitou as pessoas da minha classe lá, que era C, D, E, F, J, a chegar ao ensino superior. Não existe um lado positivo no EAD que deu acesso a essas pessoas que não poderiam sair do ensino médio e hoje, é o orgulho da família, que tem um canudo lá e tal. Eu só queria aproveitar esse gancho, antes do Gelson fazer a próxima pergunta, para poder ser o advogado do diabo do EAD, porque tem essa classe que foi favorecida, né, professor? Eu concordo plenamente. Como eu tive muitas experiências boas com EAD, tanto como professor quanto aluno. Eu fiz um curso no Senac, muito tempo atrás, chamado Tecnologias Digitais na Sala de Aula. Eu aproveitei muito o curso. Como eu disse, eu tinha uma disciplina. E nesse lado, né, da ascensão e do acesso ao ensino superior, sim, é verdade. Como eu disse anteriormente, o EAD ele permitiu não só pessoas que moravam em certas cidades que não tinham uma faculdade ou pós-graduação se qualificarem. E também, vamos ser sinceros, qualquer título, especialização, né, tem muita especialização em EAD hoje, vai ter, digamos assim, um peso no teu currículo para um concurso, uma seleção, e eu, por exemplo, vou dizer para vocês, no lugar onde eu trabalho, se tu tem o título de mestre, tu ganha tanto, o doutor ganha muito mais. Então, claro que sim, tem esse lado bom, esse lado eu vi acontecer. Agora, o que começou a me preocupar foi, por quê? Porque as pessoas estão hoje sendo obrigadas a fazer isso, porque a gente não tem como ir para a sala de aula agora. Talvez vão dar aula particular, ou um aluno a cada 20 minutos vai dar aula, ou provavelmente vai imperar o EAD. Então, nesse sentido, eu concordo contigo, Eduardo. Realmente, eu vi muitas pessoas que aproveitaram o EAD em termos de um acesso, né, ao ensino superior, acabar o ensino médio. Eu sou professor de EAD também. Eu dou cursos, eu trabalho tanto no IFRS quanto na SEG, Sistema de Ensino Gaúcho, no SEG, na Escola Cecília Meirelles Técnica. E ali eu ministro a aula eu trabalho no curso de administração e trabalho muito com a questão ali do planejamento, né, estratégico, estou com essa disciplina lá. E também trabalho com a disciplina de relações humanas e profissionais. Lá nós temos disciplinas que são mistas, que eu faço algumas aulas presenciais, que é uma modalidade híbrida, né? E temos disciplinas que muitas vezes são 100% EAD. O que é importante é que o aluno tenha consciência de que ele está comprando aquele produto e ele tem que ser bem anunciado, tem que ser bem descrito. Porque o que não pode acontecer é tu comprar um
certo curso, eu quero 100% presencial. E aí, de repente, no meio da situação, vamos botar 20% agora de EAD. Por quê? Porque o Ministério da Educação permite. Então, é uma questão de governo, não só desse governo, mas de outros. E o último governo que está no poder, ele acelerou essa questão do EAD, né? Então, que eu não sei, mas me parece que os pais vão ter que se tornar meio que tutores. Tem muito pai e mãe me reclamando, principalmente mães, né, que estão sempre com os filhos, reclamando que, até tem meme, né, tem áudio aí rolando, o cara reclamando, eu não sei matemática, minha filha me pergunta. Então, quer dizer, tu acaba tendo que ajudar teu filho ali. E essa coisa que o Agamben falou, o que mais se perde no EAD, 100% EAD, vamos dizer assim, é aquela questão da comunidade escolar, da comunidade acadêmica. Você deve lembrar, às vezes o cara se emocionava, aí acabava a aula, ficava um aluno conversando com o professor, se formavam grupos de afinidade por temas, as pessoas iam para o bar mesmo, né? Às vezes o bar também é cultura, né? Iam tomar um chopp, conversavam e tal. Então, essa presença, essa comunidade que se forma, que é muito viva, e ali se instiga a ciência, a produção científica. O EAD, muitas vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês, raramente os fóruns funcionaram nas minhas aulas EAD, onde deveria ser a troca, né? Porque as pessoas estão naquela correria e aí não tem essa disciplina de ir lá no fórum, comentar o que o colega falou. E aí o que acontece é aquele velho terrorismo nosso de professor. Vai valer nota, se não fizer, vai se ferrar. Verdade. Eu passei um pequeno período no ensino EAD, eu estava fazendo marketing, até que o governo começou a se mexer e a dar algumas alternativas presenciais, como o Enem, né? Sim. Sistema de financiamento para as pessoas terem acesso às aulas presenciais. Então, o governo, né, Gelson, ele tem que estar presente no ensino, né, dando vantagem para as pessoas, de repente, ter acesso ao ensino presencial. Verdade. Inclusive, agora o Walter citou também na fala que o que eu percebi nas minhas pesquisas, assim, como é que também está dando uma flexibilizada para o crescimento do EAD aí, né? Não sei se, como a gente conversou aqui, né? O EAD, aqui ninguém quer ser o profeta do apocalipse. A gente está trabalhando os dois lados do EAD. O lado positivo, né? Que é o lado verdade. Possibilidade de educação de pessoas que não tinham acesso à educação, isso inclui o nosso querido, amado âncora, lindo Eduardo Marques, né? Sempre bem elegante. Eu incluí a mim também, que fiz muitas cadeiras EAD pelas faculdades, inclusive, apesar de não gostar, eu gosto do orgânico, eu sempre gostei do contato, então por isso talvez eu incline mais um pouco para o outro lado. Mas ainda assim, eu, explanando um pouco aqui, eu vou trazer alguns dados da Forbes de 2017, tá? A Associação Brasileira, tá, de Ensino à Distância, ela teve um recorde de gente se inscrevendo em EAD de 17,6, ou seja, somou 7.773.000 pessoas, ou seja, quase 8 milhões de pessoas. Uau! O Pedro Regazo, que é o presidente dessa associação, vai estar tudo lá no link, quem quiser seguir, tudo que está sendo citado aqui, professor Walter citou o livro, tudo vai estar lá bonitinho no final, só acessar lá, tudo bonitinho. Então, tudo que eu estou falando aqui, a Ford vai estar lá no final. O Pedro Regazo, que ele é o presidente dessa associação, ele falou que entre o curso de graduação e o pós-graduação já somam 30% das matrículas de disciplina EAD. E ele prevê uma coisa que não é eu nem o professor Walter, é o dado, né? Não quero ser ele é um entusiasta do EAD, até porque ele dá aula, ele fala que em 2022, nessa projeção, vai ser 50% de pessoas EAD e 50% de pessoas presenciais. E ele termina a fala dele aqui na Forbes, dizendo que o EAD não é uma tendência, ela é uma verdade, e é uma verdade que está caminhando rápido. Ponto. Eu, ditando essa fala e tudo que a gente conversou hoje sobre Big Data, sobre avanço tecnológico, o que o Ogami vai chamar de barbárie tecnológica, o professor Walter nos trouxe aí, que é a perda do sentido de sala de aula, o orgânico, o pós-aula, o bar, tudo isso hoje contribui para que o cara aprenda de uma forma ou mais rápido, ou melhor, ou que a gente insira o conhecimento dentro da gente de uma forma melhor, que é o meu caso. Daqui a pouco tu tem um professor que por EAD ele não consegue extrair do aluno, mas presencial ele consegue, por causa dessa coisa que o Ogami vai chamar de sentido dentro de sala de aula. Aí que vem minha pergunta para o professor Walter, ele que também é um entusiasta do orgânico, apesar de ter as aulas EAD dele, esse crescimento do EAD, que provavelmente, como tu mesmo citaste, nós todos aqui sabemos que é irreversível, a tecnologia está aí, não tem como lutar contra ela, o Google está aí, a gente tem que se adaptar.
daqui a um curto prazo de 5 a 10, 15 anos, quando finalmente o EAD tomar a posição de metade por metade, o professor ainda vai ter o poder de dizer, não, eu vou ainda procurar uma escola para dar aula física, ou ele vai sofrer aquela velha... Não, agora aqui são os professores que têm, não vou chamar comodidade, mas discernimento e conhecimento para dar aula online. Você me portar na frente de uma câmera, então tu que não sabe, tu é do passado, tu não vai. Esse tipo de exclusão vai acontecer? Certamente, porque na minha posição, até na minha profissão de historiador, eu dou aula na área de informática e sociedade, mas eu sou, como vocês falaram, eu tenho meu doutorado e a minha tese em história, né? Então eu estou bem ligado a essa área. Eu tenho uma questão muito interessante sobre tudo isso. Me parece que terá que ter uma readaptação, porque a gente não vai ter saída. Hoje, a empresa que eu trabalho, nós estamos sem aula. Como é que a gente vai continuar rodando a nossa máquina? Nós precisamos entrar para o EAD em massa. E eu sou um profissional, eu vou seguir a tendência, vou continuar criticando, mas vou me qualificar para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora eu estou estudando realidade aumentada e educação. Vocês devem lembrar do jogo Pokémon GO. Todo mundo dizia, que palhaçada, fica caçando Pokémon, só que não se deram conta da tecnologia potencial que tinha ali de inserir construtos digitais, de inserir gráficos e desenhos, etc., e outras coisas. Isso está sendo usado para educação. Vocês podem dar uma olhada, guris e ouvintes, no próprio Google Play ali, Play Store, vocês podem baixar, botem RA, que é a realidade aumentada, ou AR, né, que é em inglês, AR, aí botem games, vai ter vários jogos de realidade aumentada, né? Tu vai ter, e aí tem outros softwares de realidade aumentada, aplicativos, que tu vai fazer o seguinte, por exemplo, lembra daqueles Prezi que eu usava em aula, aquelas apresentações Prezi, com Zoom, não sei o quê, tu projetar isso na realidade aumentada. Então eu projeto, por exemplo, eu digo para vocês assim, pessoal, apontem seu celular para tal lugar, e isso, de repente, outras tecnologias vão surgir para tentar, digamos assim, reverter essa não imersão que tu vai ter, que tem no EAD hoje. Uma coisa é tu estar numa tela com um monte de letrinha, outra coisa é tu botar um óculos de realidade virtual e andar na pirâmide de Kefren. Quer dizer, tu tem essa simulação, essa emulação, que é a realidade virtual, que é diferente da realidade aumentada. A realidade virtual, tu tem uma imersão total. Não sei se já jogaram PlayStation 4 com óculos, com capacete, tu tem uma imersão. E a realidade aumentada não. Eu posso projetar, por exemplo, uma pirâmide do Egito no meio da sala de aula. Ou para o aluno que está no EAD, pegue seu celular agora e projete, e aí ele pesquisar. Nós temos, por exemplo, ali esquemas de biologia. Eu vi uma coisa muito interessante. Era uma aula material para aula sobre vasos sanguíneos, sangue, células do sangue. E aí tu entrava na veia, via as hemácias passando. Então, isso é um potencial. Eu acredito que vai ter uma readaptação. Sim, acredito que no futuro, quem não programar vai ser considerado um analfabeto. É outra coisa que eu digo. A programação, no meu caso, historiador, você imagina, como é que o historiador trabalha? Com fontes. Nós pegamos lá o papiro, os arqueólogos vão lá e pegam a ponta de flecha, né, da pré-história. O cara vai lá e olha uma estátua, como nós vimos, né? Ele vai ver o positivismo nas fachadas de Porto Alegre. Nós olhamos para a fonte e analisamos a fonte. Imagina os coitados historiadores do futuro. Olha a massa de dados que nós estamos gerando. Pensa comigo, eu entrei na internet em 94. Imagina o que eu já deixei de dados na internet nessas décadas. Você pode ser um historiador de rede social para ver as tendências psicológicas, o que falava, o que não falava naquela época, a cultura da época, as gírias, a linguagem. Então, me parece que o historiador do futuro, no meu caso, eu falo pela nossa produção, vai ter que programar ou, no mínimo, usar softwares de análise de Big Data. Bem, professor Walter, só fazendo um gancho, só para complementar, eu estou vendo uma fonte aqui que diz o seguinte: em 2 dias que tu fica no Google zapeando das 8, até de noite, tu produz dados de toda a história, em nível de dados em proporção. Desde que começou, eu estou falando desde que a gente desceu das árvores. Sim. Um estudo que em 2 dias que tu fica ali interagindo na internet, tu produz dados e dá dados, né, dessa interação, tudo equivalente à proporção desde que começou a era. Sim, em termos de escrita, em termos de produção. Não é um negócio da nossa cabeça e muito provavelmente ninguém quer profetizar o mal do EAD
ou profetizar o fim da figura do professor, a gente está colocando algumas coisas e projetando algumas coisas para o futuro que possa e provavelmente vai acontecer pelo avanço gigantesco da tecnologia de dados, banco de dados, coleta de dados, o que já acontece e todo mundo sabe há muito tempo, né? Tu citaste, professor Walter, a questão do autoriza o teu microfone. Quantas vezes tu falou uma coisa dentro de casa e uma semana depois vem um bannerzinho lá no teu Facebook? A gente já não sabe também se não está coletando isso aí em forma de algoritmo, convertendo, né? Então, como tu mesmo citaste ali, o professor, dentro da figura do ensino e a indenização, tá à mercê disso aí, né? Lá na frente ele vai ter que se adaptar, assim como eu, como publicitário. O publicitário morreu, a profissão da comunicação está cada vez mais morrendo, porque é um volume tão grande de informação na internet que qualquer um hoje faz um brand, um briefing. Eu puxando um rápido gancho aqui em São Paulo, teve um evento de comunicação onde tu só sentava ali e digitava tudo que tu gostava. Eu gosto da cor vermelha, eu gosto de fazer um mini briefing. O computador desenhava todo o planejamento de campanha. Então, futuramente, o que já está acontecendo com o jornalismo também, o publicitário vai acabar, eu já estou me preparando para isso, vou virar um orador, talvez, alguma outra coisa, e provavelmente que o professor, infelizmente, a figura tão importante que é, e como tu citaste, às vezes perigosa, né, o sistema, alguma tipo, vai acabar. E talvez seja intencional isso, né, professor Walter? Assim como a guerra mudou muito, né, por exemplo, quer dizer, a tecnologia, ela muda como as coisas funcionam. Eu comparei uma coisa brusca agora, né, comparar a educação com a guerra. Mas vocês notem na guerra hoje a grande mudança que ocorre da guerra, por exemplo, lá no século do Napoleão, por exemplo, nas guerras napoleônicas, no século XIX. Tu tinha uma formação porque tinha certa tecnologia. Os caras ficavam em fileiras, davam um tiro, depois recebiam a saraivada de tiro do inimigo. Depois, com artilharia, com bombas, com a Primeira Guerra, aviões, começa um outro tipo de guerra. E hoje há um uso massivo de ciberguerra e drones. Quer dizer, a guerra não é mais uma guerra de um batalhão contra outro, é o que eles chamam de church and hunt, que é procurar, buscar e caçar. Então não é mais guerra, é outro tipo de coisa, caçada humana. E os drones fazem isso, né? Aí, para você ter uma ideia, só rapidamente, porque é muito importante isso. Como é que eles assassinavam pessoas, por exemplo, o governo dos Estados Unidos no Paquistão, e o governo Obama foi o campeão de uso de drones, né, no Afeganistão e no Paquistão. Eles pegavam, eles fazem o que eles chamam de pattern life. Olha só que interessante. O drone sobrevoa uma cidade lá no Afeganistão por algumas horas e ele fotografa toda a cidade. E ele faz um filme de toda a cidade. Tu monta um grande mapa da cidade inteiro. Tu pode se deslocar nesse mapa no tempo e no espaço. E o que acontece? Tu vai ter um cruzamento de cada pessoa, onde ela está, para onde ela foi. E se aquela pessoa se encontrou com mais outras pessoas suspeitas, ela é um suspeito de terrorismo. Por que pattern life? Porque tendo todos esses dados de Big Data, ou de fotografia de drone, ou filmagem de drone, como eles fazem, tu tem a possibilidade, como eles acham que pode ser feito, talvez seja verdade, de tu prever o próximo passo de um indivíduo. Pensem no seguinte, imagine a sensação que tu pensa em algo e tu recebe a publicidade na internet. Quer dizer, tu imagina uma inteligência artificial que mais ou menos descobre pelas tuas tendências qual é que é a hora de te vender. Alguns estudos demonstram que as cores do Google, da Facebook, foram desenvolvidas por exemplo, cientistas, digamos assim, pessoas que estudavam muito a questão das cores, de cassinos. Como deixar mais viciante a máquina de caça-níquel? Luzes brilhando, tal cor, som. E esses caras migraram para o Vale do Silício, é perto, e começaram a produzir. Por quê? Porque quanto mais tempo eu fico na tela do celular, mais eu produzo dados. Mais o Big Data vai lucrar, as empresas que usam o Big Data. Por outro lado, eu digo o seguinte, se quer continuar no mercado, apesar de todas as minhas críticas, eu digo, estuda Big Data, vai fazer uma formação de Big Data Análises, porque isso aí é incrível. Quer ver uma coisa, o cara tá na rua ali, que eu moro aqui perto da Praça da Alfândega, ali passa o pessoal, às vezes, fazendo questionário, né, de aproximação, ver produto, etc., lançamento de produto. Às vezes eu nem respondo, não tô com pressa. Ou se eu respondo, o cara vai responder de mau grado. Não vai ser sincero. O Big Data sabe tudo de ti. Porque as pessoas, ingenuamente, continuam com a percepção que a internet é algo anônimo. E não é. Os sites, por exemplo, eu tenho um programinha que eu uso no Firefox, né, no meu navegador, que é o programa chamado Privacy Badge. Depois eu posso passar o link.
E tem um outro programa que é o uBlock. Esses dois programas, eles mostram os trackers de cada página, rastreadores de página. Você não tem ideia. Às vezes tem 70 trackers diferentes, cruzamento de dados. Os caras pegam de onde tu estava antes e o pessoal pensa, vou usar a aba anônima que ninguém vai ver. A aba anônima só não faz histórico e as pessoas estão no teu computador ou o telefone não vem. Porque o provedor, o servidor, vê tudo onde tu está. Então, é uma questão também, é uma questão de segurança muitas vezes. Eu digo assim, é irreversível o uso de Big Data por empresas e governos. Agora, o que é perigoso é um terceiro, e é ruim, digamos assim, tem que ter discussão sobre isso. Tem lados bem negativos. Mas o que é brabo, assim, é uma pessoa se apropriar de dados teus sensíveis e aí chantagear, digamos assim. Cartão de farmácia vocês têm? Que dá desconto. Temos, da Panvel. Eu tenho também. E um dia eu pensei, por que os caras são tão bonzinhos de dar desconto para esse cartão? Fidelização, etc. Cara, tu imagina, eu compro na Panvel há 20 anos. Imagina se pegam o que eu compro de remédio. O cara sabe tudo sobre ti. Se droga ou se não se droga, se toma tal remédio, que doença tu tem. E aí aconteceu isso com o SUS. Esses tempos vazou milhões de perfis do SUS. Para que vai ser usado isso? Provavelmente os caras vão vender para empresas, para RH. Olha, esse cara aqui é doente, ó. Não dá para contratar ele tem certa doença. Então, a exposição de dados, ela pode, inclusive, ser destrutiva para a pessoa. Então, é sempre bom, que eu chamo de redução de danos digitais. Quer dizer, nós não podemos acabar com tudo e voltar para a história. Não tem mais como fazer isso. Agora, o que nós podemos é pensar melhor a exposição, reduzir danos, pensar um software um pouco mais seguro, não ser ingênuo, né? Então, é nesse sentido que que eu falo muito em sala de aula. Perfeito. Esse é o professor Walter Lippo no canal Dito e Feito, no podcast. Graças à evolução da internet, né, possibilitou a gente, mesmo não tendo toda aquela tecnologia que uma TV tem, que uma rádio tem, a gente criou esse podcast. Então, existe essa evolução tecnológica que é positiva. A gente está usando o lado do bem agora, né? Lembrando a todos que essa entrevista está disponível lá no nosso podcast. É só digitar Dito e Feito lá no Spotify. Além da entrevista do Walter Lippo, nós temos uma outra entrevista que ele linkou, acabou de falar de drones. A gente falou com um dos maiores especialistas de drones do Brasil, que é o Rafael Ritter. Eu vi, adorei. Ele é gaúcho, ele é sensacional e falou todos os detalhes de usar um drone numa guerra, usar para o bem, usar para o mal. Então, é um outro link também que quem quiser saber um pouco mais tudo sobre drone modelismo, lá Rafael Ritter também está no nosso canal podcast. De falar numa linguagem um pouco mais popular, para a Dona Maria, o seu João, para o Eduardo aqui poder entender. Nós todos, os seres humanos, estamos correndo riscos nas redes sociais, na internet. Como a gente pode se proteger disso? Existe uma lei que protege a gente? O que a gente pode fazer para não ser tão exposto? Até hoje, antes da entrevista, eu perguntei para o Gelson. O professor Walter Lippo, ele tem uma série de restrições com algumas redes, porque ele tem um conhecimento, né? Vamos ver se a gente consegue entrevistar ele pelo Skype, porque ele tem esse conhecimento, para que a Dona Maria, o seu José, o Eduardo, o Gelson possa ter esse entendimento. Como é que a gente faz para se proteger disso tudo? Tá, duas coisas. Primeiro, a questão anterior que tu colocou sobre a popularização e democratização de produção de conteúdo. Isso é muito interessante. Vocês devem lembrar que a gente estudou uma história do rádio, que um texto do Bertold Brecht dizia que bom seria que o rádio, além de receber, emitisse, e aí cada um ia ter o seu canal. Isso nos anos 20, tu imagina? O cara pensou algo que seria uma estrutura da internet, esse Brecht, e o próprio Walter Benjamin também estudou a questão da rádio, e a internet trouxe a possibilidade. Eu sou do tempo da impressora matricial. Eu tinha um 386 e aquelas impressoras assim, aí tu fazia um banner, negócio no DOS, cara, tu botava CD, DIR, não tinha Windows, não tinha Linux com gráfico, tudo bonitinho. E ali eu me dei conta disso. Hoje nós podemos fazer um pôster, nós podemos fazer um podcast, nós podemos ter nosso rádio, nosso canal, isso é interessantíssimo. Mas daí vem uma grande questão. Será que no futuro nós teremos só uma internet? Será que não vamos produzir outras redes, como já acontece em certos países com restrições, por exemplo, na China? E outra coisa que eu queria dizer também, antes de trazer essa questão da segurança para finalizar. A China usa de modo massivo Big Data e também usa reconhecimento de algoritmos faciais, geolocalização. Qual foi o lado bom disso? Os caras controlaram a epidemia de um modo mais efetivo usando Big Data. Essa é a contradição. Quer dizer, eu critico o Big Data, mas tive que realmente notar que os caras usaram o Big Data, inclusive de modo agressivo, mostrando onde estava o doente de Covid.
isso foi efetivo. Me parece que esse Estado, esse uso, né, da China, que é, vamos dizer assim, tem esse lado autoritário, né, de controle, ele vai ser exportado para o Ocidente. Porque acredito que provavelmente no futuro virão outras pandemias, talvez piores, né? Felizmente eu não tenho uma visão muito otimista do futuro. É que eu cresci nos anos 80, né, pessoal? Vendo Mad Max, Blade Runner, Robocop. Então quem nasceu nos anos 80 foi treinado, né, para a distopia. Então é interessante essa democratização. Quanto à segurança, bom, eu tenho que ter muito cuidado com o que tu expõe, tá? Porque assim, ó, eu posso fazer uma análise das tuas redes rapidamente e usar engenharia social contigo. O que é isso? É o que os hackers usam. Eu pego informações tuas e aí manipulo, né, o discurso para te impressionar, para fazer uma persuasão, né? E nesse sentido, é muito perigoso se expor, digamos assim, a bens, né? Já temos provavelmente também pessoas que estão no lado do crime aí fazendo assalto e tal, que foram na rede e viram, pá, o cara tem um carrão, o cara fica em tal lugar, tu fica dando check-in. Tem aquela série do Netflix que eu também sou muito crítico, mas ao mesmo tempo admiro, né, a tecnologia do Netflix. Netflix é uma das grandes plataformas que usa Big Data e eles usam vários softwares, inclusive o Cassandra parece, que é um software de Big Data que lhe dá gráficos de tendência ao vivo, entendeu? Então tu vai montar uma série porque tu tem Big Data suficiente para aquela classe. Vamos montar uma série que mistura Senhor dos Anéis com cenas de violência extrema, tá? ou sei lá, com fantasma, não sei, zumbi, porque caras de 16 a 30 anos gostam disso. Então tu faz um produto específico para aquele público que vai agradar ele, porque os caras sabem o que tu pensa. Então esse é o problema. Agora sim, ó, cibersegurança, isso é importante. Tentar usar softwares, de vez em quando, experimentar, por exemplo, eu uso o Firefox, eu acho mais seguro que o Chrome, mas às vezes eu tenho que usar Chrome porque certos softwares não funcionam. Usar alguns plugins de segurança, por exemplo, o plugin HTTPS Everywhere, que obriga a conectar com um protocolo de segurança nas páginas. Tu tem muito phishing hoje. Tem um Linux que é produzido para pentest, que é teste de segurança de cibersegurança. Vou falar o nome aqui, se alguém for preso ou, enfim, fazendo coisa errada aí, não é culpa minha, tá? Que nem eu falava com vocês nas aulas, né? Esse Linux Kali, ele é para um profissional pentester que vai tentar invadir sistemas para ver se tem fraqueza ou não. Só que o pessoal usa para o mal, digamos assim. Então ele produz página fake de Facebook, tu vai lá e acha que é a tua senha, tu bota, o cara captura a tua senha. Tem de tudo. Cara, nos anos 90, eu falava em aula para vocês, 96, 7, nós tínhamos os cavalos de Troia, que tu comandava o computador da pessoa. Pode ligar a câmera. Nós temos hoje, o grande ataque que eles estão fazendo é sequestrar teus dados da tua empresa na nuvem e pedir dinheiro, bitcoins, para te pagar, para devolver. Nunca devolvem, né? Eles botam um criptografo, botam uma senha. Ransomware chama esse ataque. Então, é um mundo que parece aqueles filmes que nós vimos nos anos 80 mesmo, ou depois do Matrix, né? Aquilo que parecia algo de ficção, hoje parece que se efetivou. Mas a segurança, ela tem que ser primeiro feita uma conscientização das pessoas. Olha o problema da fake news. Né? Quer dizer, tu espalha... Eu mesmo, um historiador, que estudou com afinco a questão do método, um dia eu passei fake news, passei vergonha, né? Era uma coisa de uma árvore, 100 anos atrás, uma árvore gigante, aí dizia assim, eles derrubaram a maior árvore do mundo que estava na Amazônia, eu fiquei muito puto, assim, porra, cara, como é que fizeram isso? É assim que o cara te pega, pela emoção, engenharia social. E aí eu fui lá e postei, um aluno meu, olha, não é fake, que isso é fake. Eu, caraca, porra, o cara é historiador mandando fake, meu, todo mundo, né? Atira a primeira pedra, que nunca mandou um fake, né, sem querer. Dar uma aula no IAD, onde todo mundo pode passar sobre determinado assunto, graças a Deus ao grande tráfego de informação que nós temos. Isso também é um problema dos professores raiz, como o professor Walter Lippel. Eu sou um cara que transito tanto no analógico quanto no digital, então eu tô sempre nessa fronteira, essa linha tênue aí. E ao mesmo tempo que como eu falei para vocês, eu gosto... Pô, cara, eu nasci em 80, então eu vi tudo isso acontecer. E eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu penso soluções, eu penso questões para como superar certas críticas, certos pontos negativos, né? Que são importantes e fundamentais de se superar. Então, eu acredito que, para finalizar aqui, né, nossa questão, eu acredito muito nessa ressignificação do que é ser professor, né? Nessa ressignificação
que vai ter que partir do que também de vontade política, né? Porque não adianta, o professor é um indivíduo, aí ele se une com outro grupo, talvez, só que tem que ter vontade dos governos. Hoje, como eu falei, como é que nós vamos efetivar um plano de EAD, ensino à distância, para o Estado, sendo que mais de 60% dos alunos têm internet de 2 GB por semana? Eu vou passar um vídeo para o cara, acabou a internet. Quer dizer, a gente pensa também em projeta cenários que não são o cenário brasileiro. As pessoas, mas o cara tem internet, o cara tem celular, todo mundo tem. Ok, só que muitas pessoas não têm a possibilidade de ter uma rede de dados com maior franquia, etc. Então, são problemas que nós teremos que enfrentar, que são concretos, né? E que, ao mesmo tempo, estão colocados para pensar. E aí, só que é o seguinte, não adianta o professor também carregar tudo nas costas, né? Tem que o governo ter vontade. Agora, só me relembra ali a questão da uberização que tu colocou antes. Só o que tu falou da uberização que eu... Da uberização é a questão de hoje todo mundo, o acesso à informação, todo mundo pode falar. Sim. Eu não quero tirar a pessoa de falar sobre a filosofia lá. Mas de repente, né, eu na minha concepção, determinados temas demandam um pouco mais de estudo que o professor Walter fez. E talvez essa uberização de todo mundo poder falar e fazer seu vídeo, fazer sua aula EAD, e seus canais, como eu sigo vários aqui, possa estar bem quebrando essa aura que eu vou chamar. Vou dar o tempo. Vou falar um pouco do Benjamin lá, me desculpe, até posso estar sendo equivocado, da aura, que é o conhecimento sendo passado de forma orgânica e de verdade. Tu lê o livro, tu foi lá, leu teus pergaminhos, tu foi a campo, como o professor Walter fez com nós. Essa uberização também não acarreta um pouco nisso também? Lá nos anos 90, por um lado, eu vejo a democratização da internet trazendo todas as possibilidades de nós. Esses dias eu desmontei uma televisão que era da minha mãe, esses tempos, e eu vi um tutorial no YouTube e arrumei a TV, cara. Os caras queriam cobrar até R$500, entendeu? Então eu tirei o serviço do cara, eu nem sei mais como fazer, mas eu peguei o tutorial, fui seguindo passo a passo e deu certo. Mas sabem que o Humberto Eco, um autor que vocês devem ter estudado também, né? O próprio livro que a gente viu, o filme, O Nome da Rosa, o filme é baseado no livro do Eco. E ele disse uma frase que me chocou lá nos anos 90. Ele dizia assim: a internet dará à legião uma voz, a voz a uma legião de imbecis. Eu falei, o cara tá equivocado. Mas ele estava muito pessimista. E eu disse, não, a internet vai ser uma libertação. Só que você lembra de uma questão: toda a mídia, quando surge, todo tipo de difusão de conhecimento, ela tem uma guerra, digamos assim, um conflito entre democratização e, digamos assim, não censura, mas um controle sobre aquele meio. E a internet já foi disputada e foi vencido o controle. Plataformas, portais, né, internets que, por exemplo, restringem certos... E próprias internets de países restritos, como a China, que vai restringir certos serviços. Então, tu tem uma intranet ligada à internet. Por isso que eu falei aquela hora. Talvez no futuro a gente tenha uma internet de bairro. Então, nesse sentido do conhecimento, é claro, imagina tu vai lá, um leigo vai falar sobre neurocirurgia, o cara não tem conhecimento, know-how, não tem competência nem habilidades para aquilo. É o mesmo caso, quer dizer, tem esse lado de muitas pessoas hoje se tornaram analistas políticos. É legal o povo emitir sua opinião, mas são opiniões. É que nem história, quer dizer, a história tu conta qualquer abobrinha. Não, eu sou um historiador, eu uso um método, eu recolho fontes, eu analiso as fontes, eu interpreto as fontes, eu vejo o lado A, eu vejo o lado B, tem que ter honestidade intelectual. Então, me parece que hoje nós temos uma geração que foi criada com frases de efeito, de Facebook, de internet, não leem livro, não leem. A leitura, ela produz um tipo de conhecimento diferente da TV, a gente sabe disso, quem estuda. Lembra lá do McLuhan, né? O meio é a mensagem. O meio é a mensagem, quer dizer, o meio ele também transmite uma mensagem, a forma, o framing. Então, nesse sentido, me parece que tem esse lado negativo de muitas pessoas começarem a produzir conteúdo sem ter o conhecimento, se embasar minimamente, e tu tem esse outro lado também de democratizar as pessoas, falar, tem um canal sobre cibercultura, tem um canal sobre games, enfim, qual é a escolha do cara, um canal político, de crítica. É uma coisa que, mesmo que o assunto nosso é sobre EAD, mas eu tinha que fazer essa pergunta, o que é o fascismo? Bom, eu sou professor de História de Contemporânea e conheço bem o fenômeno. Por quê? Porque existe, né, o fascismo italiano, que surge no momento... Bom, nós tivemos a Primeira Guerra, tivemos ali nos anos 20 uma série de questões,
Esse fascismo italiano, ele vai estar baseado no quê? Ele vai estar baseado num regime autoritário, onde tu tem, geralmente, né, um organismo que é um partido único, que vai ser uma sociedade totalitarista. Essa sociedade, ela vai ter uma polícia política, em geral. Essa sociedade vai perseguir dissidentes. E na Itália, o elemento racial não foi tão importante como o fascismo alemão, que nós chamamos de nazismo. O elemento racial no nazismo, que é um fascismo, assim como nós tivemos o fascismo português, o salazarismo, nós tivemos o fascismo na Espanha, que era o franquismo, Franco, né? Então, que se caracteriza geralmente por um líder mítico, né? Um líder que está acima de todos, que representa todos, né? Geralmente é uma propaganda massiva, um controle e censura. E essa pergunta é bem interessante, porque há toda uma discussão, né, hoje no Brasil, o que é fascismo, o que não é, se é antifascista, não é. No Brasil, me parece que não dá para chamar de fascismo no sentido clássico, talvez um neofascismo nascendo. Perseguição de dissidentes, né? Perseguição de minorias, perseguição racial, que não é algo do Estado, digamos, legalmente, mas acontece na camufla, acontece muitas vezes, como a gente sabe. Então, me parece que o fascismo, ele chama do ovo da serpente, né? O nazismo, o fascismo. Ele brota quando tu tem uma série de contradições sociais, o povo está desesperado, está com medo, um povo com medo é presa muito fácil do fascismo. E o fascismo, ele cresce sempre no medo do povo, com soluções mágicas, né? Nós vamos dar um jeito. Na Alemanha, culpar os judeus estão roubando dinheiro, os judeus... E aí todos os problemas da Alemanha se resumiram ao judeu. Então esse discurso do fascismo alemão, ele nos demonstra o quê? Que o fascismo, ele tem essa visão autoritária, né, de controle total, e ali tu controla, digamos assim, não só a questão cultural. Bom, na Alemanha, no fascismo alemão, foram queimados em praça pública muitos livros. Você imagina a Alemanha, que era um país considerado sempre, né, ligado à cultura, Goethe, grandes pensadores, Hegel, próprio Karl Marx, né, tão criticado e discutido, tantos pensadores alemães, a questão do romantismo, a questão de toda a produção literária, arquitetônica, e aí tu vê o fascismo, quer dizer, é civilização e barbárie. E parece que dentro da civilização surgem momentos de barbárie. E notem uma coisa, o fascismo, em geral, é o caso alemão, ele é geralmente votado, ele nasce na democracia. O povo alemão foi humilhado na Primeira Guerra, pela derrota lá, né? Depois vem a crise de 29, que arrasa com a Alemanha. O discurso do Adolf Hitler, que ele vai começar a desenvolver lá no seu Mein Kampf, que é o Minha Luta, é o seguinte: nós somos um povo grandioso, nós somos uma raça superior, a raça ariana, e nós estamos ferrados agora, mas nós vamos reerguer uma Alemanha nova, um Reich, né, que eles chamavam de 1000 anos. E isso, claro que tu tá humilhado, tu tá passando fome, tu tá com medo. Aquele discurso, ele tem um apelo, ele interpela, muitas vezes as pessoas. Então, nesse sentido, que o fascismo chegou ao poder na Itália, na Alemanha, e hoje tem demonstrações que eu vou chamar de neofascismo, né? Quer dizer, um fascismo que tem características fascistas, mas ao mesmo tempo tem outras características, né? Mas essa questão é interessante, né? Você lembra do Goebbels? Essa massiva aplicação de propaganda, né? Publicitário da nazista. Exato, o cara... Mas existem pequenos grupos disseminando o fascismo no Brasil? Isso é afirmativo? Porque tu fica até com medo de falar de fascismo nas redes sociais, porque as pessoas... Tu não sabe o que é fascismo e tal. Sim. Por isso que eu até pedi essa consultoria aí para saber se no Brasil acontece ou não. A palavra fascismo, ela vem de faccio, que é feixe em italiano, que significa, era um símbolo do Império Romano, que era um monte de feixe, de graveto. O gravetinho, ele é fraco. Se tu quebrar ele quebra. Mas se tu pegar 100 gravetos e enrolar uma cordinha, tu não consegue quebrar os 100. Esse era o sentido do fascismo. Na Alemanha nazista, eles diziam assim, ó, Ein Reich, ein Führer, ein Volk. Um povo, um reino, né, um país, um líder, um Führer e um povo. Todos são o mesmo. O país, o líder e o povo é a mesma coisa. O próprio Getúlio Vargas teve, digamos assim, certos flertes com diálogos com o fascismo italiano, né? Então, no Brasil, sim, nós temos grupos, digamos assim, assumidamente fascistas, né? Inclusive, um grupo que foi o fascismo brasileiro, o integralismo. O integralismo é o fascismo brasileiro. Na época lá dos anos 30, e principalmente na era Vargas, nós tivemos as disputas no Brasil entre comunistas e integralistas.
Esses caras, eles têm um símbolo do sigma e eles estão ativos até hoje. Então, existem grupos, né, armados, existem grupos, digamos assim, ligados a milícias, e existem grupos ligados, inclusive, que vai se provar, eu tenho quase certeza disso, ao próprio governo federal. Então, nós temos o quê? Nós temos, sim, sintomas e elementos do fascismo, mas não temos o fascismo clássico. Por quê? Porque o fascismo clássico demanda um partido orgânico, uma máquina estatal com polícia política, perseguição, como aconteceu, que era a Gestapo, né? A polícia política do fascismo alemão, do nazismo. Sim, existem grupos, assumidamente, nós temos neonazistas, pessoas que defendem a supremacia branca, skinheads nazistas, né? Porque o movimento skinhead original não era racista, era um movimento cultural de Londres, que unia os brancos da periferia com os jamaicanos, de Kingston principalmente. Então, tu tem esse fenômeno crescendo e brotando. E essa é a grande contradição. O fascismo geralmente chega ao poder democraticamente. E aí depois vem um golpe. Hitler chegou ao poder de modo democrático, foi votado. E aí se tornou chanceler e aí criou, né, o aparelho, junto com seus comparsas lá, digamos assim, seus aliados, o aparelho de estatal nazista. Não, tu trouxe a questão do fascismo ali, agora foi bem lembrada a questão que tu trouxe do fascismo, e em algum momento na tua fala, Eduardo, tu falou, eu tenho medo de falar fascismo na internet, porque vai se botar 30 bonecos em cima de mim, porque tu não sabe falar sobre fascismo, é aquilo que nós estávamos conversando agora mesmo, né, da uberização do conhecimento. Hoje todo mundo se apropria de palavras como comunismo, como lugar de fala, como fascismo, e quando lá, como tu trouxe várias facetas aí do feixe de luz, tem todo um conceito, tem toda uma coisa, então assim, a gente sofre bastante preconceito, não preconceito, mas uma linchação social e intelectual. Às vezes na internet a gente fica com medo e entra na famosa espiral de ciência, aquela que nós trabalhamos muito em sala de aula, né? E o Eduardo me lembrou um negócio aqui do próprio texto do Agamben, que ele compara os professores que aceitam online de forma passiva, a gente precisa, com a mesma aceitação dos professores da década de 20 lá que aceitaram o fascismo de Mussolini. Eu queria que tu falasse um pouco, fazendo esse paralelo já com o nosso tema, que é a indenização, dessa questão do fascismo e a aceitação dos professores do meio online. Eu achei um pouco forte, no mínimo, a comparação, né? Que o Agamben, ele realmente, muitas vezes, nos faz pensar fora da caixa. E é bom debater e discordar. O autor, o intelectual, não é um deus, um guru. Ele nos traz ferramentas analíticas para pensar o mundo. Portanto, eu vou dialogar com ele. E o Agamben, ele compara a nossa massiva, digamos assim, aceitação do EAD com o que ocorreu na Itália na Itália fascista, quando os professores tiveram que fazer um juramento ao fascismo italiano. Acho que é um pouco, digamos, incomparável, são fenômenos diferentes, né? Eu entendo que ele quis dar um grau, né, de um impacto no leitor do texto. Ele tem esse poder, mas é diferente, quer dizer, tu tem uma questão de tecnologia que pode levar a regimes autoritários no futuro, com o uso de Big Data. É a mesma coisa, pessoal. Na China se reconhece faces. Imagina o cruzamento de reconhecimento facial e Big Data. Hoje as pessoas usam, por exemplo, os filtros de Instagram. Esses filtros que botam a orelhinha de coelho e sei lá o que na cara. Eu já usei também e uso. E cada rosto tem uma distância X entre os olhos e do nariz até o meio dos olhos. É uma espécie de impressão digital do rosto humano. Com o algoritmo facial, eu reconheço teu rosto. Então, onde tu estiver, eu vou estar te reconhecendo, vou puxar teu Big Data. Vai ser usado para publicidade e marketing. Eu vou entrar no mercado, vai me reconhecer minha face e eu vou receber marketing, vou receber propaganda e publicidade, me desculpem, daqueles produtos que me interessam. Eu acredito que a própria Panvel já faz isso. Eu recebi esses dias na Panvel, eu olhei na nota deles, tinham ofertas específicas para o cliente Walter. Ou seja, eles mais ou menos sabem o que eu gasto, que eu compro lá na Panvel, e me mandaram aquele tipo de anúncio. Então, me parece que a comparação foi um pouco forte, assim, né? Que é um movimento político, autoritário, e a questão tecnológica pode levar a algo, digamos assim, autoritário. A China usa muito isso, né? Então, só para trazer, digamos assim, uma questão importante. A tecnologia ela não só nos redime, nos salva, mas também nos aliena. Muitas vezes, se a tecnologia não for vista de modo crítico, nós acabamos alienados por ela, ou seja, nós fazemos um uso alienado. Eu nem sei o que está acontecendo. Pensa no teu telefone, nosso telefone, eu boto o dedo ali no touchscreen, muito bonito, muito colorido, muito legal. Mas o que está por trás do touchscreen? O que é o algoritmo?
O que é ciência de dados? O que meus dados, para onde estão indo? Tu não sabe. As pessoas, em geral, não sabem. Tráfico de informações, trackers, rastreadores. Quem é que sabe disso? Poucas pessoas. Então, existe... Opa, desculpa, pode falar. Olha, não, pode falar. Tu citou uma hora ali que a tecnologia ela pode chegar a um regime totalitário, como qualquer outro, porque ela detém e está captando conhecimento. Eu me lembro de uma aula tua aí, muito esclarecedora, que tu falou uma frase muito que me impactou na época, que conhecimento é poder, né? Quem detém o conhecimento, e a gente vai voltar um pouquinho lá no iluminismo, a crítica ao iluminismo, né? Acho que o próprio Walter M. Benjamin faz uma crítica a essa sociedade do conhecimento, não me recordo, só me corrige qualquer coisa, que ele fala que todo mundo que detém uma grama grande de conhecimento tem o poder de escravizar outra pessoa, entendeu? E eu fazendo esse paralelo aí com a tecnologia, essa captação de conhecimento, e tu trouxe na tua fala que pode sim seguir um regime talvez totalitário, aí que eu quero chegar. O que tu trouxe da Panvel, volume de dados sendo coletado, é abastecimento de conhecimento nessa célula gigante que eu vou chamar de Big Data ou grande irmão aqui, a gente está chamando aqui. Quando essa célula grande abastecer tudo isso, eu, na minha humilde concepção aqui, será que não vai canibalizar não só o sistema de ensino, mas alguns outros sistemas também? Compactação aí de cargos, a própria definição de profissões dentro da faculdade, né? O publicitário sumindo, o jornalismo sumindo e entrando novas profissões, né? Que precisam desse conhecimento, como você falou, programador, tem que ser programador, o professor, tem que entender um pouco de tecnologia, né? Então é isso que eu estou chegando. Esse abastecimento de conhecimento, lá na frente, muito provavelmente, não sei, segundo a tua concepção, será que não vai gerar esse tipo de barbárie tecnológica, segundo o Gami ali? É bem interessante isso, né? Porque existe aquele mito, já que tu gosta da mitologia, do Prometeu lá. O Titã Prometeu roubou o fogo celeste do Olimpo e deu para o ser humano. O ser humano era ignorante, o ser humano não sabia de ciência nem de arte. E aí o Prometeu roubou o fogo do Olimpo e deu para o ser humano criou a arte, criou a ciência. Só que Zeus não ficou nada satisfeito com isso. E aí acorrentou, né, o Prometeu numa rocha, e ali ele ficou a eternidade, sendo que uma ave de rapina comia o fígado dele, todos os dias o fígado regenerava. O mito de Prometeu nos mostra o custo da tecnologia, da criação humana. Há um custo ambiental, há um custo social, e esses custos têm que ser levados em conta. Quer dizer, nós temos que produzir soja para exportar, mas vamos botar a Amazônia abaixo por causa disso? Quer dizer, são questões, e a Amazônia, se fosse pensar em termos de capitalismo, a Amazônia tem muito mais riqueza natural do que talvez o plantio de soja. Só que não há essa tendência no mercado agora, portanto, há uma irracionalidade muitas vezes nisso. Então, me parece que a barbárie tecnológica está perto, ou já está acontecendo. Né? O que significa essa palavra, barbárie tecnológica? É que nós estamos envoltos de tecnologia, nós estamos, como a gente diz por aí, full time connected, o tempo inteiro conectados, 24 horas / 7 dias. E isso, de certa forma, nós estamos, de certa forma, mergulhando cada vez mais nisso. Nesse sentido, acredito que nós teremos que educar as gerações do futuro para o uso consciente da tecnologia. Ansiedade, burnout, são problemas do século XXI. Quais eram as doenças que tinham mais na época lá das fábricas, da Revolução Industrial? Era a paranoia e era a esquizofrenia. Hoje, as doenças psiquiátricas que mais crescem é o quê? O burnout, esgotação física e mental por muito trabalho, e a depressão e a ansiedade. Estudos demonstram que, logo após a eleição do Trump nos Estados Unidos, houve uma onda de ansiedade. Por quê? Porque tu está exposto à informação, hiperinformação o tempo inteiro. Tu tem o grupo do WhatsApp do condomínio, o grupo da turma tal, o grupo dos colegas do futebol. Tu nunca para. Grupo de família aí brigam por política. E aí tu tá sendo exposto o tempo inteiro. Tu tá domingo em casa e teu chefe te manda no grupo de trabalho, olha, cara, eu preciso de tal coisa. Então, de certa forma, nós hoje estamos de certa forma, sendo escravizados, né? pela tecnologia. Nós criamos ela e hoje ela nos escraviza nesse sentido. Por isso que o filme Matrix é interessante, né? Apesar de ter aquela loucura de ter um software que comanda as pessoas, mas é parecido. O que é a primeira coisa que a gente vê quando acorda? O que é a última coisa que a gente vê quando acorda? O Han fala isso. Hoje, o smartphone, ele é como um confessionário. Ele é uma espécie de... Antigamente, na Idade Média, na Idade Média cristã, tu tinha o rosário, né? Para rezar. O terço.
Era uma tecnologia móvel que, digamos assim, trazia ideologia da igreja da época. O smartphone é uma tecnologia móvel também de controle, né? A selfie, estou sempre me olhando os outros, eu gravo rapidamente. Então, tu tem essa coisa da exposição, do controle, do print, que é importante por um lado, né? Os políticos serem expostos com as suas podridões, etc., empresários que fazem falcatrua, mas tem que ter esse cuidado também com o seguinte, essa internet vai gerar um volume de dados que o que eu falei 20 anos atrás eu não concordo mais, talvez eu falei uma coisa preconceituosa, machista, sei lá, de repente falei, tá lá no meu Twitter, no meu MySpace, ou no meu Orkut, e agora é o seguinte, eu mudei de pensamento, e aí vão printar pro resto da minha vida, olha, o Walter em 1995 falou essa merda aqui, e eu vou falar, cara, eu não concordo, eu era um idiota, hoje eu evoluí, entendeu? Mas aí tu não tem o quê? O direito de esquecimento. A internet nos traz tanto dado, e tá tudo ali, que tu não tem mais como esquecer. E aí, de certa forma, tu muda a memória humana. Quer dizer, a memória humana mudou hoje. Tu não sabe mais de cor nenhum número. Eu, lá nos anos 80, sabia o número de cor de todo mundo. Hoje eu não sei o número de ninguém. Porque tá ali, uma memória expandida, digital. Então, são os lados positivos, o lado positivo e negativo do uso de tecnologia na educação, no entretenimento, etc, etc. Agora, mais uma vez eu digo, se quer ganhar dinheiro, vai estudar isso aí. Ciência de dados, ciência da informação, é muito importante, que é uma questão importante. Lembrando que a tendência para 2020, 2022 é a IoT, Internet of Things, Internet das Coisas. A tua Smart Geladeira vai se comunicar com a tua Smart TV, com o teu smartphone, máquinas conversando com máquinas. Eles chamam de Machine to Machine Communication, comunicação máquina a máquina. A gente vai estar provavelmente no mundo pós-Covid com uma outra sociedade um pouco diferente, a gente não sabe muito bem ainda, mas já estamos projetando. Então, essa questão da tecnologia vai nos trazer a grande contradição. Qual é a contradição? Nós estamos, como eu disse, full-time connected, o tempo inteiro conectados, mas estamos sozinhos muitas vezes. A solidão, a depressão cresce, né? E a ansiedade, claro, as pessoas estão ficando com problemas psiquiátricos, de ficar isoladas, de ficar em quarentena, de ficar trancadas, de não poder ir no barzinho, de não poder, né, ir ver seu futebol, não poder ir no cinema, como eu gosto, fazer um bolor, fazer uma aglomeração, porque, né, não pode agora isso. Nós estamos falando do meio acadêmico, mas isso também está descendo para a comunidade mais pedagógica e infantil, que é a questão do meu filho e da tua filha. E o que tu tem sobre essa descida também, professor Walter? O que acontece? O grande problema, em primeiro lugar, é que não há uma formação continuada, digamos, adequada para as redes públicas. Eu fui de rede pública, trabalhei 8 anos na Prefeitura de Porto Alegre, ministrei aulas lá, dei aula na Restinga por 8 anos, Colégio Dolores e Pasqualini, tenho muitas saudades do pessoal lá do bairro, muito bem recebido, gostava muito, aprendi muito lá. E digo o seguinte, os professores que não sabem mexer com tecnologia vão cair fora. Porque, infelizmente, tem professor que não sabe botar um cabo VGA no datashow e no computador. Né? Então, os caras não conseguem, chama não sei quem, bota aqui. Então, é isso aí. Acredito que vai vir uma nova geração. E quanto a nossos filhos, né? A minha filha, teu filho, etc., as crianças já são nativas digitais. Né? Eu me lembro que a minha filha era bem pequena e ela tinha o Google Earth, ela dizia bola. Daí ela pegava com o dedinho e ia no touch, dava zoom. Eu, caramba, essas crianças são ciborgue já, né? Nasceram ciborgue já. E claro, YouTube Kids, por exemplo, recolhe Big Data. Recolhe. Claro. E outra, né? Você sabe que a minha filha gostava muito de ver aqueles programas de unboxing de brinquedos. Eu também. E eu falei pra ela, minha filha, isso aí não é um programa, digamos assim, verdadeiro. Como assim, pai? Eu tentei explicar numa linguagem, né? Que a gente falava em aula lá de publicidade e tal, para a guria de 9 anos. Eu disse assim, é que é o seguinte, as empresas Mattel, sei lá o que, as empresas fazem brinquedo, pagam para ser youtuber, essa guria, essa de 10 anos que ela gosta, e para a mãe dela, né, óbvio, para ela fazer, comprei esse aqui. Quer dizer, tu tem uma interação entre construir conteúdo, monetização, produtos e público. E é uma relação nova, né, que o Big Data proporciona. É uma ferramenta poderosa, né? Quer dizer, quem estudar Big Data, como eu disse mais uma vez, é estranho eu falar isso, eu critico, mas ao mesmo tempo dou a real. Não sou hipócrita, não, cara, fazer dinheiro, vão fazer dinheiro. Então, quem vai para marketing de publicidade hoje tem que pensar em Big Data. E as empresas não querem gastar.
vou pagar uma graninha ali para fazer uma análise de Big Data. Porque hoje, talvez, uma grande jogada é tu ter uma consultoria de Big Data Análises. E aí tu vende esse serviço para empresas. Então, tem esse lado também de mercado, né, pessoal? Que a gente não deixa... Eu gosto de falar, porque eu também trabalho isso em sala de aula. Eu trago o lado positivo, negativo, potencial em termos de profissão e digo, tá na mão de vocês. Ética, entendeu? O conhecimento tem que ter ética. Então, nesse sentido que eu abro o jogo e trago as informações de modo aberto. Vamos às últimas 2 perguntas. O Gelson está ali separando a última pergunta, que são as perguntas fatais, as perguntas mais difíceis. Brincadeiras à parte, o Gelson está separando essa pergunta e eu vou encaminhando a minha pergunta aqui também. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu vou pedir para o senhor uma dica, na verdade. Tá. Porque eu sei que o senhor é um devorador de livros. Eu gostaria que tu indicasse 3 livros para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo a nossa entrevista, e queira uma dica de 3 super leituras para essa época de pandemia. A gente não pode sair muito, né? Quem sabe, então, investir em leitura. Quais são os 3 livros que Walter Lippo está indicando para nós hoje? Eu já passei todas as fases da pandemia, né? Todo mundo passou. Fase Netflix, o cara não aguenta mais, o cara olha para a plataforma e já não... Livro, eu tava maratonando a minha biblioteca aqui. O cara maratona Game of Thrones, Walking Dead... O cara estava maratonando a biblioteca. Então, em primeiro lugar, eu indico muito esse livro aqui do Byung-Chul Han, que é esse filósofo chamado Sociedade da Transparência, da Vozes. Aqui traz uma questão muito interessante. Será que a transparência de dados ela é benéfica ou é maléfica para a humanidade? O lado da política é interessante, portal da transparência, nós temos acesso aos dados, aos recursos públicos, como é que os políticos estão administrando, os gestores, etc. Mas há um outro lado que ele vai explorar aqui, que é o seguinte: quando tem muita exposição, tu acaba, digamos assim, dando um overload de imagem da pessoa, de informação. Vocês sabem muito bem que tinha uma época que eu era praticamente um ermitão digital, né? Só tinha Telegram. Eu não tinha Face, não tinha... Agora eu voltei pro Instagram. Mas né, eu era radical, você lembra de mim, né? Agora, é claro, por questões profissionais, por questões de grana, eu perdi muito dinheiro por não ter rede social. A pessoa não me achava. Então, o Sociedade da Transparência diz assim, quer ver um exemplo? Não está no livro, mas eu pensei esse exemplo. Eu vou ver teus stories no Instagram, aí eu vou num bar contigo, conversar com com os amigos, tomar um chopp, conversar. Mas eu já sei todos os assuntos do teu dia, porque já teve digamos assim, um grande fluxo de informação sobre a tua pessoa. Tinha pessoas que eu não via há 5 anos. Em 1 mês no Instagram, eu não aguentava mais olhar pra cara do cara, de tanto que eu via a foto dele. Então tem essa coisa, né, que tu não vê o cara há 5 anos, mas tu todo pá. Então tem esse lado aí. O outro livro também do Han, esse aqui eu tenho uma cópia pedagógica, tá? Professores não fazem pirataria, eles fazem cópias pedagógicas, que é o Psicopolítica. Esse Psicopolítica, do Han também, esse só tem em espanhol. Não, desculpem, foi lançado agora em português, me desculpem, agora eu volto atrás aqui. Ele foi lançado em português. É nesse livro que tem uma análise do Big Data, de como que o Big Data tá aparecendo com toda a força e como que ele vai mudar completamente as coisas. Aí ele diz lá, né? Pode repetir o nome do livro, por favor? É Psicopolítica, do Han também. Ele fala sobre Big Data, ele fala sobre uma coisa muito interessante. O poder positivo é mais sofisticado que o poder do negativo. Quer ver uma coisa? Uma sociedade disciplinar, eu vou dizer assim, ó, tu não vai fazer isso, tu é proibido de fazer isso. Na sociedade que a gente vive hoje, a frase que mais, digamos assim, chama atenção é: você é livre para fazer o que quiser, faça o que você quiser. Quer dizer, o poder positivo ele é ilimitado. O poder hoje é um poder inteligente, porque ele explora a nossa liberdade, segundo Han. Então esse livro é bem interessante para ver o seguinte: será que somos realmente livres? Ou será que a liberdade é uma farsa também? Nesse sentido. E por fim, um clássico hoje chama-se Wikileaks, quando o Google encontrou o Wikileaks, do autor Julian Assange, né, o dono da Wikileaks, que vocês sabem muito bem, que é esse servidor, esse site que aceita denúncias, que recolheu dados, né, e fontes e material do Pentágono, crimes de guerra, e o cara, o Assange, é perseguido, inclusive está ferrado, né? Foi um tempão em Londres, na Embaixada do Equador, e aqui os caras da Google, o CEO da Google,
eles foram entrevistar o presidente da Google, Eric Schmidt, foi entrevistar o Assange. E aí os dois travaram um grande debate sobre a visão das empresas da Silicon Valley, do Vale do Silício, com esses caras ditos hackers, que defendem o quê? Defendem privacidade para o povo e transparência para os políticos. Quer dizer, o povo tem direito a ter certa privacidade. O governo não tem que ficar vendo tudo. Mas em nome do combate ao terrorismo, do combate a outras questões, do combate à Covid, pense o discurso, devido à Covid, teremos que implementar um sistema de vigilância de algoritmos faciais. O povo está com medo, vai dizer, vamos botar, né? Vamos perder liberdade, mas precisamos disso. E é assim que passam essas decisões do que nós chamamos de tecnopolítica. É uma palavra que está sendo usada agora. Eu indico muito o pessoal do Baixa Cultura. Eles têm canal no Telegram, eles têm canal no Instagram. Eles são um grupo que pesquisa sobre propriedade intelectual, sobre acesso ao conhecimento, sobre tecnopolítica, como é que a política e a tecnologia se aliam em certo sentido. Né? Então, são esses 3 livros, né? São as dicas. E sobre gestão financeira, porque tem uma frase circulando aí na internet, gestão financeira, né? Olha só. Não quer mais que sociólogo, antropólogo e filósofo com dinheiro público. Esse pessoal, esses professores não sabem gestão de dinheiro público? Por que essa frase está sendo dita hoje? O senhor sabe quem falou? Pode repetir para mim, por favor? Vou repetir aqui. Não quero mais que sociólogos, antropólogos e filósofos com dinheiro público. Claro, isso aí me parece o Weintraub, né? Aquele desastre. Esse mesmo. O senhor concorda com ele? O pessoal não sabe lidar com dinheiro público? Não, eu discordo totalmente. Para mim, aquele cara é completamente inadequado, inepto e inapto. Né? Porque, em primeiro lugar, ele é uma pessoa que ele é um anti-intelectualista, né? Ele é um anti-ciência. E ele está destruindo a pesquisa no Brasil. Como eles temem, como na ditadura militar temeram o professor de história, de filosofia, porque o professor de história e filosofia, ele tem essa visão crítica, muitas vezes, né? E aí, o que acontece? Eles tentam passar, né, aquele tipo de coisa, escola sem partido, né? O professor não pode falar de política em aula. A questão é a seguinte, eu realmente penso, o professor não tem que ser doutrinador de um espectro político, mas a pior ideologia que existe é o dos que se dizem sem ideologia, e o fascismo se diz não sem ideologia. Esse elemento, esse sujeito chamado Weintraub, me parece que tem sim aspectos realmente fascistas ali, na visão dele. Eles temem o filósofo, eles temem o antropólogo, eles temem o sociólogo. E aí eles têm aquela visão de que as ciências humanas é inútil, né? Esses caras é um bando de comunista e vão... Então, é essa a questão que está em jogo. Agora me diga o seguinte, a antropologia, a importância da antropologia, da sociologia e da filosofia na história humana. A sociologia é mais recente, a antropologia também é mais filosofia, pessoal. Quer dizer, a base da civilização é a filosofia, que começou lá no Egito, no norte da África, depois passa para a Grécia, depois passa para o Alexandre o Grande, vão para a Pérsia, da Pérsia volta ao Bizâncio, de Bizâncio volta à Itália, via norte da África chega à Europa. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Por quê? Porque eles são pessoas completamente ignorantes no sentido do conhecimento, eles são grandes gênios de arquitetar, né, esse tipo de uso de tecnologia, eles têm realmente profissionais de grande peso nessa área de disparos, né? Eles contratam pessoas, empresas para disparar no WhatsApp, etc. Mas me parece que, como eles não têm a competência de disputar conosco, que somos da academia, que fazemos um trabalho sério, que produzimos ciência no Brasil a duras custas, esse indivíduo, esse elemento, ele parece que esse pessoal ligado ao bolsonarismo, orgânico, que é o lado mais, né, forte deles, parece que eles vamos destruir a academia, já que a gente não pode competir com eles. Quer dizer, esses caras forjam currículos, mente que estudou em Harvard, não estudou porra nenhuma em Harvard, nem AD, nem nada fez. Quer dizer, esse sujeito, para mim, eu abomino ele. Qualquer professor, qualquer pesquisador no Brasil, minimamente formado, vai abominar essa política, né, que é uma política de terra arrasada na ciência brasileira. O que vai acontecer? Os cientistas brasileiros de potencial, as cientistas vão fazer uma fuga de cérebros, vão provavelmente trabalhar em outros lugares, né?
Quer dizer, não tem ciência no Brasil, não tem como, eu vou morrer de fome, não, vou para Portugal dar aula, vou para Espanha, vou para Inglaterra, vou para não sei aonde, e os nossos cérebros fogem. Qual é a coisa mais importante num país? Acesso à ciência, tecnologia, produção autônoma, nacional. Eles se dizem nacionalistas, mas não são entreguistas, né? Então a grande contradição desse indivíduo, que eu não gosto nem de falar o nome, né? Porque pode chamar desgraça pro cara, o cara, é isso, quer dizer, é uma pessoa que não tem a mínima condição de gerir, de fazer essa gestão e ataca nós das ciências humanas, porque eles têm ódio de nós. Então é uma questão, eles querem doutrinar na doutrina deles e querem dizimar as outras. Na verdade, eu não tenho pergunta. Uma vez me fizeram uma brincadeira que se eu pudesse voltar na história, né? O que eu mudaria na história, em que momento da história eu queria mudar. Eu me lembro que na época eu tenho várias coisas que eu gosto, que eu queria voltar na história para vivenciar ou mudar. Na época eu citei a Joana Dark, eu queria ter salvo ela, né? Eu quero perguntar para o professor Walter, né? Em cima disso que fizeram essa brincadeira gostosa que fizeram comigo, ele como professor de história, amante da história, eu me lembro dos teus olhos vendo o filme da Rosa quando pegou fogo lá e o cara catando aquilo tudo desesperado. Eu vi teus olhos flamejando com aquilo ali. Eu queria te perguntar isso. Se tu pudesse voltar lá em 1957 com o lançamento do foguete soviético lá da ARPANET, o que tu mudaria daquele trecho? Se lembra? Daquele trecho pois até agora? Viu como que coisa boa. Aí. Sabe que tu falar isso me diz o seguinte, que a minha profissão vale a pena. Quem é professor, porque tu tá lembrando uma coisa que a gente falou em aula anos atrás. E isso é muito bom. Marca as pessoas. A nossa profissão é linda, é maravilhosa. Nós marcamos as pessoas, nós temos poder de mudar uma vida. Nós temos o poder... Cara, quantas vezes eu incentivei alunos lá da Restinga a irem pro IFE, fazer sistemas, redes. A gente tem esse poder. Sabe que na literatura e no cinema tem uma coisa chamada alter-história, ucronia, cronos, tempo, um tempo que não existe. Tem um filme chamado Nação do Medo, em que a guerra foi vencida pelos nazistas, e não pelos aliados. E aí como seria um mundo, né, onde a vitória foi nazista? E também tem um conto do Philip K. Dick, que virou série, chamado The Man in the High Castle, que é a mesma situação. Eu não sei, em 57, olha, eu queria estar lá na União Soviética para ver o Sputnik chegando ao espaço. Porque o pessoal fala muito do comunista de iPhone, mas também tem a coisa do Sputnik, né? Que foram os comunas lá que lançaram o Sputnik. Os Estados Unidos, na Guerra Fria, com medo de um ataque nuclear, né? Crise dos mísseis em Cuba, os caras criam a ARPANET, criam a rede militar da Rand Corporation. E tu vê a contradição. Uma arma militar, uma rede descentralizada em caso de ataque nuclear, virou o que é a nossa internet hoje. Por isso que eu sou fascinado com a história. Mas eu não sei, eu gostaria de voltar atrás, sabe, e ver a coisa. Não sei se eu ia mudar, porque lembro do De Volta para o Futuro, né? Quão desastroso era mudar certas questões na história. Né? Qualquer coisinha, tu bateu lá, o Martin McFly, minha filha adora ver, minha filha vê os filmes aqui de Sessão da Tarde comigo, eu vejo Curtindo a Vida Doidado com ela, De Volta para o Futuro, esses filmes todos aí. E aí eu pensei assim, cara, se tu voltar atrás e mudar algo, de repente, tu vai ter uma grande mudança. Tem até uns Simpsons, né, que é assim, que muda algo, e aí tudo mudou. Então, vocês lembram que tinha o De Volta para o Futuro 2, quando o Biff, lá o inimigo deles, né, tá poderoso, porque ele pegou um almanaque que tinha todas as loterias e corridas de cavalo. Então, eu não sei se eu modificaria alguma coisa. Não sei, mas com certeza eu ficaria emocionado de ver o primeiro satélite artificial que deflagrou, digamos assim, um conflito que levou a grandes inovações tecnológicas. Agora, mudar algo, eu ficaria com medo como historiador. Eu sei de uma coisa que eu tenho certeza que tu alteraria na história. E eu também alteraria. A gente vai pegar uma cápsula, a gente vai descer lá em Alexandria, no Egito, e a gente vai evitar aquele incêndio. Esse incêndio, agora sim. Se fosse na história antiga, sim. Isso aí, né? A destruição da Biblioteca de Alexandria foi desastroso. Tem muitas controvérsias, né? Controvérsias sobre, mas sim. E aquela cena, como tu comentou, o nome da Rosa, ela me dá uma coisa, porque o conhecimento, quando é queimado, né? Quem é um intelectual, quem é um pensador, quem é um professor, quem mexe com a intelectualidade, com a aula, com esse conhecimento, ele ama os livros, sejam eles digitais, e-book ou físicos, né? E, claro que sempre me lembra o quê? Me lembra as fogueiras do nazismo, queimando livros do Freud, porque era judeu, queimando os livros do Marx, porque era comunista judeu, queimando livros que eram livros que levavam um pensamento oposto do nazismo. Então, toda vez que há uma destruição do conhecimento, todo
toda pessoa profissional ou intelectual, professor, vai chorar, vai se sentir mal, né? Eu chorei muito, eu estava na Europa quando queimou o Museu Nacional. Eu chorei que nem uma criança, porque eu amava aquele lugar. Eu vi múmias, cara, levei minha filha lá, olha, com todo mundo que eu ia no Rio, eu levava no Museu Nacional, tinha estátuas gregas, tu tinha tu tinha a questão do próprio Egito, questões daqui dos nativos do Brasil, né, dos povos nativos, originários, e se perdeu muita coisa, cara. Quer dizer, quando tu queima uma biblioteca, quando tu queima, faz uma fogueira de livro, e aí você lembra daquele livro, Fahrenheit, do Ray Bradbury, né, que é um futuro distópico onde é proibido ler. E se tu é pego com um livro, os bombeiros vão até tua casa, pegam os livros e tocam fogo nele, porque era proibido. Ler é perigoso, porque instiga. Lembra da aula sobre reforma protestante, a Bíblia e Gutenberg? Eu falei para vocês, os protestantes, eles incentivavam a leitura da Bíblia em casa. Isso mudou tudo. Só um pouquinho, mas o padre falou uma coisa, só que na Bíblia eu estou interpretando outra. Então tu cria uma autonomia de pensamento. Aí a igreja esse é o professor... Pode falar. Esse é o professor Walter Lippel. Agradecer mais uma vez a oportunidade de entrevistar. Foi 2 entrevistas em uma, viu? Que privilégio de ouvir o senhor 2 horas. Obrigado por essa oportunidade. E agradecendo, e logo vai estar lá no Dito e Feito. É só a gente editar bonitinho, colocar as trilhas. E lembrar alguns episódios aqui rapidamente antes de entregar o programa, encerrar e o Gelson também dar as últimas palavras. Estava eu num passeio romântico, a minha esposa também lá em Dublin. Aí eu fui no Trinity College, daí tem uma baita biblioteca lá, cheia de livros. Aí de quem que eu lembrei, da minha esposa? Isso. Daí eu, de vez de lembrar da minha esposa, quem eu lembrei do professor Walter Lippel, que ele falava legal. Conhecimento é poder, você tem que absorver isso e tal. Então eu estava naquela época lá, naquela adrenalina de ter conhecimento, de conhecer mais coisas. Sim. Eu fui na uma grande referência, mano. Eu fui na Trinity demais. E aí lá tem o Book of Skells, né? Tem o livro de Skells lá, que é um dos livros mais antigos. Só que a fila, tá, aquela chuva em Dublin sempre, né? Minha irmã mora lá há anos. É aquela fila desgraçada para pegar o ingresso e para depois entrar. Uma chuva, eu pensei, cara, eu tava com pouca grana, já tinha torrado tudo em livro, tá? E aí, seguinte, eu disse, cara, acho que eu vou tomar um Irish Breakfast, um cafezinho irlandês, encher o bucho, dar um, assim, eu não vi o Book of Skells, mas eu pretendo voltar para ver minha irmã, e aí vou ver. Aí é um lugar, lá foi gravado Harry Potter, se não me engano também, né? É um lugar muito bonito, muito interessante. Mas que bom que tu lembrou, cara. Pô, essa frase, conhecimento é poder, é dos hackers, né? Conhecimento é poder. Falar bem é poder. Eu sempre disse para vocês em aula, né? Conheça, estude, decore as leis. Esse era o lema dos Panteras Negras, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Decore as leis, conheça, porque daí tu vai poder usar para ti. Né? Decorar, conhecer, até o próprio Racionais fala isso no rap, né? Leia, se informe, se atualize e decore. Quer dizer, vamos nos munir de conhecimento, porque a partir desse momento vamos nos respeitar mais. Verdade. E aquela entrevista contigo também, falando sobre o que é o racismo, sobre empoderamento, sobre o poder do negro. Isso tudo me incentivou ainda tenho muito a percorrer, mas aonde eu cheguei hoje foi graças a todas essas dicas que eu fui absorvendo e fui degrau a degrau chegando. Ainda tem muito mais para conquistar. Obrigado por todo o incentivo, porque se tem algum professor naquela escola, naquela faculdade, que me incentivou e que me mostrou o caminho, esse professor é Walter Lippel. Eu não sei o Gelson se ele tem outro professor preferido ou se é o Walter Lippel também. Eu tenho bastante carinho por todos os professores, inclusive a própria professora, a socióloga que nós entrevistamos, a professora Elizabeth, é uma professora que eu falo com muito carinho, o professor Walter, a professora Daniela, que me trouxe uma experiência mais técnica. Tem vários professores que eu carrego da Hitler, né? Não da instituição quanto a instituição, mas os professores que carregam a instituição. Eu sempre comentei dentro com meus colegas, a Hitler não é nada, quem são os professores. Determinado professor ensaiou com a metodologia dele, a Hitler já não é mais nada. Por isso que, apesar da nossa pauta de hoje for o EAD, a EADização, ainda é o professor que ainda vai citar como vai ser a aula, mesmo ela online, né? O professor Walter é o professor que a gente nunca esqueceu, aí tem outra professora que também a gente nunca esqueceu. E isso que a gente leva. Às vezes, eu como amante do orgânico, né, eu vou fazer que nem o Walter também, não vou só do lado profético da coisa, também entendo que a didática do professor, que o jeito com que ele passa aquilo,
aquela emoção que ele tem de tirar o conteúdo de dentro dele, como eu citei o professor Walter, quando queimou a biblioteca lá no Nome da Rosa, com os olhos floridos. Isso aí é uma comunicativa para quem pelo menos gosta de conhecimento, gosta de consumir essas coisas todas. Então, isso, a idealização talvez não afete tanto se o professor, junto com a ferramenta tecnológica, conseguir unir. Pá, faz a fusão, aí ele consegue sobreviver nesse mundo, infelizmente, Sim. que a tecnologia está avançando. O professor, se não se adaptar, como o professor Walter citou brilhantemente, se não se adaptar, tchau, entendeu? E esse é o caminho, o orgânico, o amor à camisa, o amor aos livros, como o professor Walter citou. E para finalizar aqui, é só lembrar com carinho meus professores que ficaram lá, mandar um beijo para todos eles, né? Hoje está o professor Walter aqui. E vou citar um livro aqui também, que já que o professor Walter falou ali, esse livro eu li, que é do Luiz Felipe Pondé, um sociólogo bem contemporâneo agora. Sim, conheço. Marketing existencial. Está bem linkado. Sim. Está bem linkado, fala muito do self, de algumas coisas que estão sendo transformadas em produto através do Instagram, uma série de coisas. E isso também está ligado ao crescimento de online, à tecnologia, a sensação de pertencimento a um grupo e querer pertencer a esse grupo, né? Talvez a gente caminhe lá na frente para o professor, bom, agora eu tenho que ir para online, eu tenho que pertencer ao grupo dos EAD, então eu tenho que me portar desse jeito, tenho que dar aula desse jeito, tenho que ter esse comportamento. Se eu me comportar que nem o professor Walter Raiz, talvez eu seja excluído. Então esse livro abordar um pouco isso aí, entendeu? Sim. E para finalizar, um abração a todos os nossos ouvintes, lembrando que Dito e Feito vai estar, como o próprio brilhantemente Eduardo falou, na plataforma, todos os links de tudo que foram falado aqui vai estar citado lá. Qualquer coisa que for falado errado, pode o nosso ouvinte questionar aqui. O próprio professor Walter nos ensinou que não existe um conhecimento total, a gente erra mesmo, e a gente está aqui para... Então, interage, as plataformas do Walter vai estar lá. Quem quiser falar com o professor Walter, pode acessar lá, ele é bem acessível. É um baita no amigo, ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. E uma boa noite a todos, claro, né? Boa noite, meus queridos hoje amigos e ex-alunos, né? Eduardo, Gelson. Gostei muito de estar aqui com vocês, não só pela questão de nós estamos produzindo, sim, conteúdo importante, que não é uma verdade absoluta, são pontos de reflexão que eu elenquei conforme minha própria experiência de trabalho e minhas leituras teóricas. É interessante, o Pondé, ele faz uma crítica à questão da internet, do online, e uma crítica mais, digamos, ligada ao lado conservador, porque ele está ligado muito à direita, mas é uma direita que produz, digamos assim, não é esses caras aí que querem queimar livro, por exemplo. Então, eu não concordo com muitas coisas que ele escreve, mas nesse livro eu acho interessante. Tu citou ele, eu não li ele inteiro, mas tem um amigo meu, que é o professor Adriano, que lê toda a obra do Pondé e é um cara de esquerda. Só que ele quer dialogar, ele quer pelo menos entender que pensamento é esse que o Pondé produz. Então é interessante ver que existe uma crítica, né, à internet que parte tanto da esquerda quanto da direita, mas não aquela extrema direita que a gente estava falando agora há pouco, que é diferente. Então, nesse sentido, eu queria dizer muito obrigado. Gostei de estar aqui com vocês e contem comigo sempre, né? Vocês sabem que nós estou no Brasil de novo, voltei ano passado, fiquei um tempo estudando lá em Lisboa. Eu estava lá no Centro de Estudos Africanos, né, que é a maior biblioteca de história da África de língua portuguesa. Impressionante, né? Os colonizadores, eles detêm muitas obras, né, sobre Angola, sobre o Brasil, sobre Moçambique, mas principalmente sobre Angola e Moçambique, lá que eles têm muita coisa. Então, eu fico muito feliz, agradeço a audiência, quem for estar ouvindo aí, um grande abraço, e é isso, é buscar a sua autonomia, a sua independência, porque quando eu leio o lado A, o lado B, o lado C, eu posso ter a minha autonomia e independência intelectual, e eu posso emitir uma interpretação que vai além da opinião, uma interpretação embasada. Então, guris, assim, muito obrigado pelo convite, boa noite e um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez, canal Dito e Feito, essa ótima entrevista com o professor Walter. E fique à vontade, qualquer sugestão e crítica, tem nossos WhatsApps aí, pode nos enviar. Se tiver algum personagem importante que o senhor conhece no Brasil ou no mundo que queira falar conosco, dê a oportunidade. Sei que nós estamos iniciando, temos muito a aprender, mas se tiver algum personagem que venha em mente e possa indicar para a gente bater um papo aqui no Dito e Feito, vai ser muito bem-vindo. Obrigado, viu, Walter? Obrigado, Gelson. Obrigado, guris. Boa noite. Tá bom, fazer um improviso, um freestyle. Valeu, gente. Boa noite. Valeu.